Pasta 61. Capítulo 61. Asno, asno. Deixado para trás o exame de admissão, eu não tinha nenhuma outra responsabilidade até o começo do bimestre de outono. Passei os dias que faltavam recuperando o sono, trabalhando na oficina de Kilvin e desfrutando minhas novas e luxuosas acomodações na quadriga. Também passei um tempo considerável na estrada para Ingrid, em geral a pretexto de fazer uma visita ao Conde Trape ou de usufruir da camaradagem dos outros músicos na eólica. Mas a verdade por trás dessas histórias é que eu tinha a esperança de encontrar Dena. Minha assiduidade, entretanto, não deu em nada. Ela parecia ter sumido por completo da cidade. Fiz perguntas a algumas pessoas de confiança que não transformariam aquilo num mexerico, porém, nenhuma tinha mais conhecimentos do que Deoche. Alimentei por um curto espaço de tempo a ideia de perguntar por ela ao Savoy, mas a descartei como um plano ruim. Depois da sexta viagem infrutífera a Ingrid, decidi abandonar a busca. Após a nona, convenci-me de que era um desperdício de tempo valioso. Depois da 14ª, cheguei ao reconhecimento profundo de que não a encontraria. Ela se fora de verdade, mais uma vez. Foi numa de minhas idas à eólica sem Dena que recebi uma notícia perturbadora de Trape. Aparentemente, Ambrose, o filho primogênito do rico e influente barão d'Asno, andara atarefado com uma abelha nos círculos sociais de Ingrid. Havia espalhado boatos, feito ameaças e, de um modo geral, virado a nobreza contra mim. Embora não conseguisse me impedir de conquistar o respeito de meus colegas músicos, aparentemente podia me impedir de arranjar um mecenas rico. Esse foi meu primeiro vislumbre das dificuldades que Ambrose poderia criar para uma pessoa como eu. Trape mostrou-se compungido e tristonho enquanto eu fervilhava de irritação. Juntos pusemo-nos a beber uma quantidade imprudente de vinho e a reclamar de Ambrose d'Asno. Mais tarde, Trape foi chamado ao palco, onde cantou uma musiquinha sarcástica de sua autoria, satirizando um dos membros do Conselho Municipal de Tarbean. Ela foi recebida com grandes gargalhadas e aplausos. A partir daí foi um pequeno passo começarmos a compor uma canção sobre Ambrose. Trape era um fofoqueiro inveterado, com dom para as insinuações de mau gosto, e eu sempre tive talento para melodias fáceis de gravar. Levamos menos de 1 hora para compor nossa obra-prima, que intitulamos amorosamente de Asno, Asno. À primeira vista era uma cançãozinha obscena sobre um asno que queria ser arcanista. Nosso trocadilho extraordinariamente habilidoso com o sobrenome de Ambrose foi o mais perto que chegamos de mencioná-lo, mas qualquer pessoa com meio cérebro era capaz de dizer em quem pretendíamos que a carapuça servisse. Era tarde quando Trape e eu subimos ao palco e não éramos os únicos embriagados. Houve gargalhadas e aplausos estrepitosos da maior parte da plateia, que pediu bis. Nós a atendemos e todos entraram no coro. A chave do sucesso da canção foi uma simplicidade. Podia-se assobiá-la ou cantarolá-la. Qualquer um que tivesse 3 dedos poderia tocá-la, e se tivesse um mínimo de ouvido, conseguiria entoar a melodia. Era fácil de gravar, vulgar e perversa. Espalhou-se pela universidade como fogo na campina. Abri a porta externa do arquivo e entrei na antessala adaptando os olhos à coloração vermelha das lamparinas de simpatia. O ar estava frio e seco, carregado do odor de poeira, couro e tinta velha. Respirei fundo como faria um homem faminto do lado de fora de uma padaria. William cuidava da recepção. Eu sabia que ele estaria trabalhando. Ambrose não se encontrava em parte alguma do prédio. Vim apenas falar com o mestre Lorraine, apressei-me a dizer. Will relaxou. Ele está com uma pessoa agora, talvez demore um pouco. Um homem alto e magro, de ar ceáldico, abriu a porta atrás da escrivaninha do saguão. Ao contrário da maioria dos cealdos, tinha a barba escanhoada e usava o cabelo comprido, preso num rabo de cavalo. Vestia peças de couro muito remendadas de caçador, uma capa de viagem desbotada e botas altas, todas cheias de poeira da estrada. Ao fechar a porta atrás de si, sua mão se moveu inconscientemente para o cabo da espada, para impedir que ela batesse na parede ou na mesa. Tetalia tu que auri edan asiate, disse em ciaro com um tapinha no ombro de William ao sair de trás da escrivaninha. Vorelan tu atetan. Will deu-lhe um raro sorriso encolhendo os ombros. Linsativa
Tua que verem. O homem riu e, enquanto contornava a escrivaninha, vi que levava um facão além da espada. Ali no arquivo parecia deslocado como um carneiro na corte do rei, mas tinha um jeito descontraído e confiante, como se não pudesse estar mais à vontade. Parou de andar ao me ver, inclinou de leve a cabeça para o lado e perguntou: "Si há et sien?" Não reconheci a língua. "Perdão, como disse?" "Ah, desculpe-me", retrucou falando em aturano perfeito. "Você me pareceu iliano. O cabelo ruivo me enganou." Olhou-me mais de perto. "Mas não é, certo? Você é um dos Ru", afirmou, dando um passo atrás e me estendendo a mão. "Uma só família." Apertei-a sem pensar. A mão era sólida como uma rocha e a tez, ceáldica morena, era ainda mais escura que de hábito, destacando algumas cicatrizes claras que marcavam os nós dos dedos e subiam pelos braços. "Uma só família", repeti, surpreso demais para dizer outra coisa. "O pessoal da família é coisa rara por aqui", acrescentou o homem com ar simpático, passando por mim em direção à porta da saída. "Eu pararia para lhe contar as novidades, mas tenho que chegar a Evesdown antes do pôr do sol, senão perco meu navio." Abriu a porta e a luz do sol inundou a antessala. "Converso com você quando estiver de volta por estas bandas", disse e com um aceno partiu. Virei-me para Willem. "Quem é esse?" "Um dos guildeiros de Lorraine. Viari." "Ele é escriba?" Indaguei incrédulo, pensando nos alunos pálidos e silenciosos que trabalhavam no arquivo, separando, fazendo anotações e apanhando livros. Will abanou a cabeça. "Trabalha no setor de compras. Eles trazem livros do mundo inteiro. São uma espécie completamente diferente." "Isso eu percebi", comentei com um olhar de relance para a porta. "Era com ele que o Lorraine estava conversando, de modo que você pode entrar agora", disse Will, levantando-se e abrindo a porta atrás da enorme escrivaninha de madeira. "Lá no fim do corredor, há uma placa de latão na porta dele. Eu acompanharia até lá, mas estamos com o pessoal reduzido. Não posso deixar a recepção." Assenti com a cabeça e comecei a descer o corredor. Sorri ao ouvir o Will cantarolar baixinho, entre dentes, a melodia de asno, asno. Depois a porta se fechou com um baque surdo atrás de mim e o corredor ficou em silêncio, exceto pelo som da minha respiração. Quando cheguei à porta indicada, tinha as mãos úmidas de suor. Bati. "Entre", disse Lorraine lá dentro. Sua voz parecia uma chapa de ardósia lisa e cinzenta, sem o menor indício de inflexão ou emoção. Abri a porta. O mestre estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha semicircular. Estantes cobriam as paredes do piso ao teto. A sala era tão cheia de livros que não havia mais de um palmo de parede visível em toda ela. Lorraine me olhou com frieza. Mesmo sentado, ainda era quase da minha altura. "Bom dia", disse. "Sei que fui banido do arquivo, mestre. Espero não estar violando essa norma por vir procurá-lo." "Não se estiver aqui por um bom propósito." "Recebi algum dinheiro", informei mostrando minha bolsa, "e tinha a esperança de readquirir meu exemplar de Retórica e Lógica." Lorraine fez que sim com a cabeça e se pôs de pé. Alto, bem escanhoado e com a toga negra de professor, fez-me lembrar o enigmático personagem do médico silencioso, presente em muitas peças modeganas. Lutei contra um arrepio procurando não me deter no fato de que o aparecimento do médico era sempre sinal de uma catástrofe no ato seguinte. Ele se dirigiu a uma das estantes e retirou um livrinho. Mesmo num vislumbre, reconheci-o como o meu. Uma mancha escura se desenhava na capa, da ocasião em que ele ficara molhado durante um temporal em Tarbean. Atrapalhei-me com os cordões da bolsa, surpreso ao ver um ligeiro tremor em minhas mãos. "Eram 2 vinténs de prata, acho." Lorraine fez que sim. "Posso oferecer-lhe alguma coisa além disso? Se o senhor não o houvesse comprado para mim, eu teria perdido para sempre, sem falar no fato de que a sua compra me ajudou a ser admitido, para começar." 2 vinténs de prata serão suficientes." Pus as moedas na mesa e elas fizeram um pequeno estrépito, num testemunho de minhas mãos trêmulas. Lorraine me estendeu o livro e enxuguei as mãos suadas na camisa antes de pegá-lo. Abri-o na dedicatória de Ben e sorri. "Obrigado por ter cuidado dele, mestre Lorraine. É precioso para mim." "Cuidar de um livro a mais não constitui problema", retrucou Lorraine, voltando para sua cadeira. Esperei para ver se continuaria. Não continuou. Comecei com a voz presa na garganta, pigarreei para limpá-la. "Eu também queria dizer que sinto muito por..." Relutei a ideia de efetivamente mencionar a chama acesa dentro do arquivo. "Pelo que fiz", concluí sem jeito. "Aceito seu pedido de desculpas, Kvolt", disse Lorraine, tornando a baixar os olhos para o livro que estava lendo na minha chegada. "Bom dia." Tornei a engolir em seco sem nenhuma saliva na boca.
Também andei pensando em quando poderia ter esperança de ser readmitido no arquivo. Lorraine ergueu os olhos para mim. Você foi apanhado com uma chama viva entre meus livros, disse, a emoção tocando a fímbria de sua voz, como um toque de crepúsculo vermelho em contraste com nuvens cinza-chumbo. Toda a minha persuasão, cuidadosamente planejada, fugiu-me da cabeça. Mestre Lorraine, supliquei, eu tinha sido açoitado naquele dia e não estava com a cabeça no lugar. O Ambrose... Lorraine ergueu da escrivaninha a mão de dedos longos, com a palma voltada para mim. O gesto cuidadoso me interrompeu mais depressa do que uma bofetada no rosto. A expressão de seu rosto era vazia como uma página em branco. Em quem devo acreditar? Num relar de 3 anos ou num Elir de 2 meses? Num escriba que trabalha para mim ou num aluno desconhecido julgado culpado por uso imprudente da simpatia? Consegui recuperar parte de minha compostura. Compreendo sua decisão, mestre Lorraine, mas há alguma coisa que eu possa fazer para obter minha readmissão? Perguntei sem conseguir tirar inteiramente o desespero da voz. Sinceramente, eu preferiria voltar a ser açoitado do que passar mais um período banido. Daria ao senhor todo o dinheiro que tenho no bolso, embora não seja muito. Trabalharia horas a fio como escriba, sem remuneração, pelo privilégio de lhe provar meu valor. Sei que o senhor está com o pessoal reduzido neste período de exames. Lorraine fitou-me com uma expressão quase curiosa nos olhos plácidos. Não pude deixar de notar que meu apelo o havia afetado. Tudo isso? Tudo isso, respondi em tom sério, sentindo a esperança inflar-se loucamente em meu peito. Tudo isso e qualquer outra punição que o senhor deseje. Só exijo uma coisa para rescindir minha proibição. Lutei para impedir um sorriso maníaco em meu rosto. Qualquer coisa. Demonstre a paciência e a prudência que lhe faltaram até aqui, disse ele em tom peremptório e tornou a olhar para o livro aberto na escrivaninha. Bom dia. No dia seguinte, um dos mensageiros de Jameson me despertou de um sono profundo em minha vasta cama na quadriga. Informou-me que eu era esperado no Chifre às 11h45. Eu fora acusado de conduta imprópria para um membro do Arcanum. Ambrose finalmente tomara conhecimento de minha canção. Passei as horas seguintes com vago enjoo no estômago. Aquilo era exatamente o que eu tinha esperado evitar. Uma oportunidade para que Ambrose e Amy acertassem as contas comigo. Pior ainda, era fatal que isso agravasse ainda mais a opinião precária que Lorraine fazia de mim, qualquer que fosse o resultado. Cheguei cedo ao prédio dos professores e fiquei aliviado ao deparar com um clima muito mais descontraído que na ocasião em que fora levado ao Chifre por ter agido com má fé contra Amy. Arwyll e Elxadal sorriram para mim. Kilvin meneou a cabeça. Foi um alívio saber que eu tinha amigos entre os professores para contrabalançar os inimigos que havia feito. Muito bem, disse o reitor em tom enérgico. Temos 10 minutos antes de iniciar os exames de admissão e promoção. Não quero me atrasar, portanto, tratarei disso prontamente. Olhou em volta para os outros professores e viu apenas gestos de assentimento. Relar Ambrose, exponha sua queixa. Faça-o em menos de 1 minuto. O senhor está com uma cópia da canção bem aí, disse Ambrose em tom acalorado. É injuriosa, difama meu bom nome. É uma forma vergonhosa de um membro do Arcanum se comportar. Engoliu em seco, trincando os dentes. É só isso. O reitor virou-se para mim. Alguma coisa a dizer em sua defesa? Foi uma coisa de mau gosto, senhor reitor, mas eu não esperava que viesse a público. Na verdade, só a cantei em uma ocasião. Muito bem, fez o reitor, olhando para o papel à sua frente. Pigarriou e disse, Relar Ambrose, você é um asno? Ambrose se enrijeceu. Não, senhor. Você é dotado de... Pigarriou e leu diretamente na página. Um vergalho fadado a ser falho? Alguns professores lutaram para controlar os sorrisos. Elodin riu abertamente. Ambrose enrubesceu. Não, senhor. Nesse caso, receio não ver qual é o problema, disse o reitor secamente, soltando o papel na mesa. Proponho que a acusação de conduta imprópria seja substituída por zombaria indigna. Apoiado, disse Kilvin. Todos a favor? Todas as mãos se ergueram, exceto as de M e Brander. Moção aprovada. A punição disciplinar será a entrega de uma carta formal de desculpas. Pelo amor de Deus, Arthur, interrompeu M. Pelo menos faça com que seja uma carta pública. O reitor lançou-lhe um olhar furioso, depois deu de ombros. Uma carta formal de desculpas a ser afixada publicamente antes do período letivo de outono. Todos a favor? Todas as mãos se levantaram. Moção aprovada. O reitor se apoiou nos cotovelos, inclinando o corpo para a frente e olhou para Ambrose.
Relar Ambrose, no futuro você se absterá de desperdiçar o nosso tempo com acusações espúrias. Senti a raiva irradiar-se de Ambrose. Era como estar junto a uma fogueira. Sim, senhor. Antes que eu pudesse me encher de empáfia, o reitor se voltou para mim. Quanto a você, Elirkvold, no futuro você se comportará com mais decoro. Suas palavras severas foram um pouco prejudicadas pelo fato de Elodin ter começado a cantarolar animadamente a melodia de asno, asno, a seu lado. Baixei os olhos e fiz o melhor possível para conter o riso. Sim, senhor. Dispensados. Ambrose girou nos calcanhares e se retirou num rompante, mas, antes que atravessasse a porta, Elodin danou a cantar. É um asno refinado, vê-se até por seu andar, e por um vintém de cobre vai levá-lo a passear. A ideia de escrever um pedido público de desculpas me foi exasperante, mas, como dizem, a melhor vingança é viver bem. Por isso, resolvi ignorar Ambrose e desfrutar meu novo e luxuoso estilo de vida na quadriga. No entanto, só pude vingar-me por 2 dias. No terceiro, a quadriga tinha um novo proprietário. O alegre baixote Gaverin foi substituído por um homem alto e magro que me informou que meus serviços já não eram necessários. Fui instruído a deixar meus aposentos antes do anoitecer. Foi irritante, porém eu conhecia pelo menos 4 ou 5 pousadas de qualidade similar daquele lado do rio, que acolheriam prontamente a oportunidade de empregar um músico premiado com a gaita de tubos. Mas o hospedeiro da moita de azevinho recusou-se a falar comigo. Os da Cervo Branco e da Coroa da Rainha estavam satisfeitos com os músicos que tinham. Na Pônei Dourado, passei mais de 1 hora esperando antes de me dar conta de que estava sendo polidamente ignorado. Quando fui rejeitado pela Carvalho Real, já fumegava de raiva. Tinha sido Ambrose, eu não sabia como o fizera, mas sabia que tinha sido ele. Talvez com propinas ou com um boato de que qualquer hospedaria que empregasse um certo músico ruivo perderia os negócios de um grande número de nobres ricos de sua clientela. Assim comecei a percorrer o restante das hospedarias na margem de cá do rio. Já tinha sido rejeitado pelas de alta classe, porém, sobravam muitos lugares respeitáveis. Nas horas seguintes, tentei a Repouso dos Pastores, a Cabeça de Javali, a Gancho na Parede, a Duelas e a Tabardo. Ambrose tinha sido muito meticuloso, nenhuma delas se interessou. Era o começo da noite quando cheguei a Anquers, e àquela altura a única coisa que me mantinha indo em frente era o puro mau humor. Estava decidido a tentar todas as hospedarias desse lado do rio antes de recorrer a pagar novamente por um beliche e um cartão-refeição. Quando cheguei à hospedaria, o próprio Anquer estava no alto de uma escada, repregando um pedaço comprido do revestimento externo de cedro. Olhou para mim quando parei junto ao pé da escada. — Então você é o tal, comentou. — Perdão, como disse? Indaguei irritado. Um sujeito passou por aqui e me disse que contratar um rapazinho ruivo causaria um monte de inconveniências, explicou ele, indicando com a cabeça meu alaúde. Você deve ser o tal. Bem, nesse caso, respondi, ajeitando a alça do estojo com o alaúde no ombro. Não desperdiçarei o seu tempo. Ainda não desperdiçou, disse o homem descendo a escada e limpando as mãos na camisa. Um pouco de música faria bem a este lugar. Olhei-o com ar inquisitivo. O senhor não está preocupado? Ele cuspiu. Esses moscardinhos safados acham que podem comprar até o sol e tirá-lo do céu, não é? Esse em particular provavelmente poderia, retruquei desanimado. E a lua também, se quisesse combinar os dois para usá-los como suportes de livros. Anquer deu uma bufada zombeteira. Ele não pode fazer porcaria nenhuma comigo, não hospedo esse tipo de gente, de modo que ele não pode espantar minha clientela, e eu mesmo sou dono deste lugar, portanto ele não pode comprá-lo e me despedir, como fez com o pobre Gaverin. Alguém comprou a quadriga? Anquer me lançou um olhar especulativo. Você não sabia? Abanei a cabeça devagar, levando 1 minuto para digerir a informação. Ambrose havia comprado a quadriga de pirraça só para me deixar sem emprego. Não, ele era inteligente demais para isso. Provavelmente emprestara o dinheiro a um amigo e fizera a coisa passar por uma iniciativa empresarial. Quanto teria custado? 1.000 talentos? 5.000? Eu nem consegui imaginar quanto valia uma pousada como a quadriga. E o mais perturbador era a rapidez com que ele havia conseguido. Aquilo me situou as coisas numa perspectiva clara. Eu sabia que Ambrose era rico, mas francamente todo mundo era rico comparado a mim. Nunca me dera o trabalho de pensar em quão rico ele era ou em como poderia usar sua fortuna
contra mim. Aquilo era uma lição sobre o tipo de influência que o primogênito de um barão endinheirado era capaz de exercer. Pela primeira vez fiquei feliz pelo rigoroso código de conduta da universidade. Se Ambrose estava disposto a chegar a esse ponto, só me restava imaginar as medidas drásticas que tomaria se não precisasse manter uma aparência de civilidade. Fui arrancado de meu devaneio por uma moça que se encostou na porta de entrada da hospedaria e gritou: "Mas que droga, Anker! Não vou ficar puxando e carregando coisas enquanto você fica aí parado coçando o rabo. Trate de entrar." Anker resmungou alguma coisa entre dentes enquanto pegava a escada e aguardava logo adiante, no beco. "O que você fez com esse sujeito, afinal? Cobriu a mãe dele?" "Escrevi uma canção sobre ele, na verdade." Quando Anker abriu a porta da hospedaria, um leve burburinho se espalhou pela rua. "Eu teria muita curiosidade de ouvir uma canção assim." Ele sorriu. "Por que não entra e a toca um pouco?" "Se o senhor tem certeza," respondi, sem acreditar muito em minha sorte. "É fatal que haja encrenca." "Encrenca," repetiu ele com um risinho. "O que é que um garoto como você entende de encrenca? Eu já estava encrencado antes de você nascer. Já tive encrencas para as quais você nem tem palavras," disse. Virou-se de frente para mim, ainda parado à porta. "Faz algum tempo que não temos música por aqui numa base regular. Não posso dizer que goste de ficar sem ela. Taberna que se preze tem que ter música." Sorri. "Nisso eu tenho que concordar. A verdade é que eu contrataria só para torcer o nariz daquele fedelho rico, mas se você souber tocar alguma coisa que valha meia porcaria..." Abriu mais a porta, transformando o gesto num convite. Senti o cheiro de serragem, suor honesto e pão assando. No fim da noite estava tudo acertado. Em troca de me apresentar 4 noites por onzena, ganhei um quartinho no 3º andar e a garantia de que, se aparecesse por lá na hora das refeições, seria bem-vindo para comer um pouco do que estivesse cozinhando na panela. Devo admitir que o Anker estaria recebendo os serviços de um músico talentoso por uma ninharia, mas foi um negócio que fiquei contente em fechar. Qualquer coisa era melhor do que voltar para o cercado e para o desdém silencioso de meus colegas de beliche. O teto do meu quartinho se inclinava para baixo em 2 cantos, o que o fazia parecer ainda menor do que realmente era. Ficaria atravancado se tivesse mais do que seu punhado de móveis. Uma mesinha com cadeira e uma única prateleira acima dela. A cama era tão plana e estreita quanto qualquer beliche do cercado. Pus meu exemplar meio surrado de retórica e lógica na prateleira acima da mesa. O estojo com o alaúde ficou comodamente encostado num canto. Pela janela, eu via as luzes da universidade, imóveis ao frio ar outonal. Estava em casa. Quando olho para trás, considero-me um sujeito de sorte por ter acabado na Ankers. É verdade que as plateias não eram tão ricas quanto as da quadriga, mas me apreciavam de um modo como os nobres nunca haviam apreciado. E embora minha suíte na quadriga fosse luxuosa, meu quartinho na Ankers era cômodo. Pense em termos de sapatos. Você não precisa dos maiores que possa encontrar. Precisa do par que sirva. Com o tempo, aquele quartinho da Ankers passou a ter para mim um jeito maior de lar do que qualquer outro lugar no mundo. Mas, naquele momento específico, eu estava furioso com o que Ambrose me havia custado. Por isso, quando me sentei para escrever minha carta aberta com pedido de desculpas, ela ficou encharcada de uma sinceridade venenosa. Foi uma obra de arte, bati no peito de remorso, desfiz-me em lamúrias e rangi os dentes por ter difamado um colega de estudos. Também incluí uma cópia completa da letra, com mais 2 versos novos e toda a partitura musical. Depois desculpei-me com extrema minúcia por cada insinuação vulgar e mesquinha incluída na canção. Feito isso, gastei 4 preciosos iotas do meu dinheiro em papel e tinta e cobrei o favor que Jachim me devia por eu ter trocado com ele meu horário posterior da prova de promoção. Jachim tinha um amigo que trabalhava numa gráfica e, com sua ajuda, imprimimos mais de 100 cópias da carta. Então, na noite anterior ao início do bimestre de outono, Will, Sim e eu as afixamos em todas as superfícies planas que conseguimos encontrar nas 2 margens do rio. Usamos uma adorável cola alquímica preparada por Simon para essa ocasião. A mistura era aplicada feito tinta, secava e depois endurecia com a transparência do vidro e a dureza do aço. Se alguém quisesse retirar as cartas afixadas, precisaria de martelo e formão. Em retrospectiva, foi uma tolice tão grande quanto provocar um touro enraivecido, e se eu tivesse que dar um palpite, diria que essa insolência em especial foi a principal razão de Ambrose acabar tentando me matar. Fim do CD MP3 1.
O nome do vento. CD MP3 2 da pasta 62 até a pasta 96. Pasta 62. Capítulo 62. Folhas. A conselhos insistentes de várias fontes, limitei-me a 3 campos de estudo no período letivo seguinte. Continuei cursando simpatia avançada com Elke Sadal, mantive um turno na iátrica e levei adiante o estágio de aprendiz com Manette. Meu tempo ficou agradavelmente ocupado, mas não sobrecarregado como no período anterior. Estudei meu artesanato com mais obstinação do que qualquer outra coisa. Visto que minha busca de um mecenas dera num beco sem saída, eu sabia que minha melhor chance de autossuficiência seria tornar-me artífice. Nesse momento eu trabalhava com Kilvin e recebia tarefas relativamente simples, de remuneração relativamente baixa. Quando terminasse meu período como aprendiz, isso melhoraria. Melhor ainda, eu poderia criar meus próprios projetos e vendê-los sob encomenda e com lucro. Se conseguisse manter os pagamentos de minha dívida com a Dev, se, de algum modo, pudesse continuar a juntar dinheiro suficiente para pagar a universidade, se conseguisse terminar meu aprendizado com Manette, sem me matar nem me aleijar num trabalho perigoso que era feito diariamente na ficiaria. 40 ou 50 de nós reunimo-nos na oficina para ver o recém-chegado. Alguns sentaram nas bancadas de pedra para ter uma boa visão, enquanto 10 ou 12 se juntaram nas passarelas de ferro nos caibros, entre as lamparinas penduradas de Kilvin. Vi Manette lá em cima, era difícil não percebê-lo, o triplo da idade de qualquer outro aluno e com o cabelo desgrenhado e a barba grisalha. Subi a escada e me postei ao lado dele. Manette sorriu e me deu um tapinha no ombro. — O que está fazendo aqui? — perguntei-lhe. Achei que isso era só para os novatos que nunca viram esse negócio. Pensei em bancar o mentor zeloso hoje, fez ele dando de ombros. Ademais, essa exibição em particular merece ser vista, nem que seja pelas expressões nos rostos de todos. Pousado sobre uma das sólidas bancadas de trabalho da oficina estava um recipiente cilíndrico maciço, com cerca de 1,20 m de altura e 60 centímetros de diâmetro. As bordas tinham sido seladas sem soldas volumosas e o metal exibia uma aparência escura e lustrosa que me fez achar que se tratava de algo mais do que o simples aço. Deixei os olhos vagarem pelo salão e fiquei surpreso ao ver Feila parada no meio do grupo esperando o início da demonstração com os demais estudantes. Eu não sabia que a Feila trabalhava aqui, comentei com Manette. Ele meneou a cabeça. É claro, já faz o quê? Uns 2 períodos? Estou surpreso por não ter notado, meditei, observando-a falar com uma das outras mulheres do grupo. Eu também, disse Manette com um risinho baixo e sugestivo, mas ela não vem com muita frequência. Sculpe trabalha com cerâmica e vidro recortados. Vem aqui por causa do equipamento, não da siglística. A torre do sino bateu a hora e Kilvin olhou em volta registrando os rostos de todos os presentes. Nem por um momento duvidei que houvesse tomado notas exatas de quem estava faltando. Teremos isto na oficina durante várias onzenas, disse em linguagem simples, apontando para o recipiente de metal ali perto. São quase 10 galões de um agente transportador volátil, Regime Ignaul Neratum. Ele é o único que o chama assim, disse Manette em voz baixa. É alcatrão de osso. Alcatrão de osso? Ele confirmou com a cabeça. É cáustico. Se você o derramar no braço, ele corrói tudo, até o osso, em cerca de 10 segundos. Enquanto todos observavam, Kilvin calçou uma luva grossa de couro e verteu uns 30 ml do líquido escuro do latão metálico num frasco de vidro. É importante resfriar o frasco antes de verter o agente porque ele ferve à temperatura ambiente, disse. Vedou prontamente o frasco e o levantou para que todos o vissem. A tampa de pressão também é essencial, já que o líquido é extremamente volátil. Sendo um gás, ele exibe tensão superficial e viscosidade como o mercúrio. É mais pesado que o ar e não se dissipa. Adere a si mesmo. Sem maiores preâmbulos, Kilvin jogou o frasco num fosso de incêndio próximo e ouviu-se o barulho estrídulo e claro de vidro quebrando. Da altura em que estava, vi que o fosso devia ter sido limpo, especialmente para essa ocasião. Estava vazio, apenas um poço circular raso de pedra lisa. É uma pena ele não ter mais talento cênico, disse Manette baixinho. O Elke Sadal faria isso com um pouco mais de estilo. A sala encheu-se de crepitações e silvos agudos à medida que o líquido escuro se aqueceu em contato com a pedra do fosso e começou a ferver. De meu mirante elevado, vi uma fumaça densa e oleosa encher aos poucos a base do poço. Não
nem um pouco como névoa ou fumaça. Suas bordas não se difundiram. Ela se acumulou e se agregou como uma nuvenzinha negra. Manette bateu no meu ombro e eu olhei bem a tempo de não ficar cego com a explosão inicial da chama quando a nuvem pegou fogo. De todos os cantos vieram ruídos desolados e calculei que a maioria dos outros fora apanhada desprevenida. Manette deu-me um sorriso e uma piscadela cúmplice. Obrigado, disse, e me virei de novo para observar. Chamas irregulares dançaram pela superfície da névoa colorida de um vermelho sódio vivo. O calor adicional fez a nuvem negra ferver mais depressa e ela encheu até as chamas lamberem a parede em direção ao topo da borda do fosso, que batia na cintura. Mesmo de onde eu estava, em cima da passarela, pude sentir um leve calor no rosto. De que diabo você chama aquilo? Perguntei-lhe baixinho. Neblina de fogo? Seria possível. Provavelmente o Kilvin o chamaria de ação incendiária ativada pela atmosfera. O fogo estalou e se apagou quase no mesmo instante, deixando a oficina tomada pelo cheiro acre da pedra quente. Além de ser sumamente corrosivo, disse Kilvin, o reagente em seu estado gasoso é inflamável. Quando se aquece o suficiente, inflama-se ao entrar em contato com o ar. O calor que isso produz pode causar uma reação exotérmica em cascata. Um incêndio desgraçado de grande, feito uma cascata, traduziu Manette. Você é melhor que um couro. Comentei em voz baixa, procurando manter uma expressão séria. Kilvin fez um gesto concluindo. Esse recipiente foi projetado para manter o agente frio e sob pressão. Tomem cuidado enquanto ele estiver na oficina. Evitem o excesso de calor em sua vizinhança imediata, instruiu. Dito isso, deu-nos as costas e voltou para seu gabinete. É só? Indaguei. Manette encolheu os ombros. O que mais é preciso dizer? O Kilvin não deixa ninguém que não seja cuidadoso trabalhar aqui, e agora todos sabem com que tomar cuidado. E por que isso está aqui, afinal? Para que serve? Deixa os alunos do primeiro período se borrando de medo, disse Manette, rindo. Alguma coisa mais prática que isso? O medo é prático à beça, mas a substância pode ser usada para fazer um tipo de emissor diferente para as lamparinas de simpatia. Obtém-se uma luz azulada em vez do vermelho comum. Um pouco mais relaxante para os olhos. Conseguem-se preços escandalosos. Olhei para o salão da oficina lá embaixo, mas não vi Feila em parte alguma entre a turma que circulava. Virei-me para Manette. Quer continuar a bancar o mentor zeloso e me mostrar como? Ele passou as mãos pela cabeleira revolta com ar distraído e deu de ombros. Claro. Mais tarde, nessa noite, eu estava tocando na Anquers quando avistei uma bela moça sentada a uma das mesas lotadas dos fundos. Tinha uma semelhança notável com Dena, mas eu sabia que isso era fruto da minha imaginação. Eu torcia tanto para vê-la que já fazia dias que a vislumbrava pelos cantos dos olhos. Minha segunda olhadela me revelou a verdade. Era Dena cantando As Filhas do Tropeiro com metade dos fregueses da Anquers. Ela me viu olhando em sua direção e deu um adeuzinho. A tal ponto, seu aparecimento me apanhou de surpresa que esqueci por completo o que meus dedos executavam e minha canção se desfez em pedaços. Todos riram e fiz uma mesura profunda para disfarçar o embaraço. Eles passaram cerca de 1 minuto me aplaudindo e vaiando em doses iguais, mais satisfeitos com meu fiasco do que tinham ficado com a música em si. Assim é a natureza humana. Esperei que desviassem a atenção de mim e me aproximei com ar descontraído de onde Dena estava sentada. Ela se levantou para me cumprimentar. Eu soube que você estava tocando deste lado do rio, mas não imagino como possa conservar o emprego se desmoronar toda vez que uma garota lhe der uma piscadela. Senti-me enrubescer um pouco. Não acontece com toda essa frequência. A piscadela ou o desmoronamento? Sem conseguir pensar numa resposta, senti que estava ficando mais vermelho e ela riu. Por quanto tempo você vai tocar hoje? Perguntou-me. Não muito mais, menti. Eu devia pelo menos mais 1 hora ao Anquer. Dena animou-se. Ótimo. Venha comigo depois. Preciso de alguém com quem caminhar. Mal acreditando em minha sorte, fiz-lhe uma cortesia. Às suas ordens, com certeza. Deixe-me terminar. Aproximei-me do bar onde Anquer e 2 das moças que atendiam às mesas estavam ocupados servindo bebidas. Sem conseguir chamar sua atenção, segurei pelo avental quando passou apressado por mim. Ele parou com um tranco e por pouco não derramou uma bandeja de bebidas numa mesa cheia de fregueses. Pelos dentes de Deus, garoto, o que há com você? Anquer, tenho que sair. Hoje não posso ficar até o final. Ele fechou a cara. Uma clientela como essa não aparece quando a gente quer, e não vai ficar aqui sem uma musiquinha ou alguma coisa para se distrair. Eu toco mais uma música, bem comprida, mas depois disso tenho que sair. Repeti, dando-lhe um olhar desesperado.
Juro que eu recompenso você. Anker me olhou com mais atenção. Está metido em alguma encrenca? Abanei a cabeça. Então é uma garota, afirmou. Virou a cabeça ao som das vozes que pediam mais bebida, depois me despachou com um aceno vigoroso. Está bem, vá, mas trate de tocar uma música boa e comprida. E você fica me devendo. Fui até a frente da sala e bati palmas para chamar a atenção do público. Quando o salão ficou moderadamente quieto, comecei a tocar. A execução do terceiro acorde todos sabiam o que era. Latoeiro Curtumeiro, a canção mais velha do mundo. Tirei as mãos do alaúde e comecei a bater palmas. Em pouco tempo todos marcavam o ritmo em uníssono, batendo os pés no chão e os canecos nos tampos das mesas. O som era quase ensurdecedor, mas diminuiu como convinha quando cantei o primeiro verso. Em seguida regi o refrão, com todos cantando juntos, alguns com suas próprias letras, outros em seu próprio tom. Andei até uma mesa próxima ao terminar o segundo verso e tornei a reger o refrão. Depois fiz um gesto expectante para que alguém ali cantasse um verso de sua autoria. Os fregueses levaram alguns segundos para entender o que eu queria, mas a expectativa do salão inteiro foi o bastante para incentivar um dos estudantes mais empelecados a berrar um verso seu, o que lhe rendeu aplausos e vivas estrondosos. Então, quando todos entoaram o refrão mais uma vez, desloquei-me para outra mesa e fiz a mesma coisa. Não demorou muito para que os fregueses tomassem a iniciativa de cantar seus próprios versos, quando o refrão terminava. Aproximei-me de onde Dena esperava, junto à porta de saída, e escapulimos pé ante pé para as primeiras luzes do crepúsculo. Isso foi inteligente, comentou ela ao começarmos a nos afastar da taberna. Quanto tempo acha que eles continuarão cantando? Tudo vai depender da rapidez com que o Anker conseguir servir as bebidas para o bando todo, respondi. Parei na entrada da ruela que separava os fundos da taberna do Anker da padaria vizinha. Se você puder me dar licença um instante, preciso guardar meu alaúde. Num beco? Ela perguntou. No meu quarto, retruquei. Com passos leves, subi depressa pela lateral do prédio. Pé direito no barril de coletar água da chuva, pé esquerdo no parapeito da janela, mão esquerda no cano de ferro do escoamento e um impulso para alcançar a borda do telhado do primeiro andar. Pulei por cima da viela para o telhado da padaria e sorri quando Dena prendeu a respiração assustada. Dali foi uma caminhada rápida para cima e saltei de novo sobre o beco para o telhado do segundo andar da Ankers. Abrindo o trinco da minha janela, estiquei o braço para dentro e depositei delicadamente o alaúde em minha cama antes de descer pelo mesmo caminho da subida. O Anker lhe cobra um vintém toda vez que você usa a escada? Perguntou Dena quando me aproximei do chão. Desci do barril e limpei as mãos nas calças. Eu entro e saio em horários estranhos, expliquei descontraído, acertando o passo com o dela. Estou certo ao entender que você está à procura de um cavalheiro para acompanhá-la no passeio esta noite? Um sorriso curvou seus lábios quando ela me olhou de esguelha. Perfeitamente. É uma pena, não sou nenhum cavalheiro, suspirei. O sorriso de Dena alargou-se. Eu acho que você chega bem perto. Mas gostaria de chegar mais perto ainda. Então venha andando comigo. Seria um grande prazer, mas... Reduzi um pouco o passo e meu sorriso se desfez numa expressão mais séria. E o Sovói? Os lábios de Dena se comprimiram. Ele lhe disse ter direitos sobre mim? Bem, não exatamente, mas há certos protocolos envolvidos. Um acordo de cavalheiros? Perguntou ela em tom mordaz. Está mais para a honra entre ladrões, se você prefere. Dena fitou-me nos olhos e disse com ar sério. Kvolt, roube-me. Curvei-me numa mesura e fiz um gesto largo para o mundo. Às suas ordens, assenti. Continuamos a caminhar sob a lua cheia que fazia as casas e lojas ao redor parecerem úmidas e pálidas. E como vai o Sovói, afinal? Faz algum tempo que não o vejo. Dena descartou a lembrança com um aceno. Nem eu. Não por falta de tentativas da parte dele. Animei-me um pouco. É mesmo? Ela revirou os olhos. Rosas, juro que os homens tiram todo o seu romantismo do mesmo livro surrado. Flor é uma boa coisa, uma coisa gentil para se oferecer a uma dama, porém são sempre rosas, sempre vermelhas e sempre perfeitos botões de estufa desabrochando, quando eles conseguem obtê-los, disse e se virou para mim. Quando me vê, você pensa em rosas? Fui esperto bastante para abanar a cabeça sorrindo. Então em que? Se não é uma rosa, o que você vê? Ela me pegou. Olhei uma vez de cima a baixo, como se tentasse decidir. Bem, respondi devagar, o problema é que, ao oferecer flores a uma moça,
A escolha pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes. O homem pode lhe dar uma rosa por achar que você é bonita, ou por imaginar que a tonalidade, a forma ou a suavidade dela se parecem com os seus lábios. As rosas são caras e talvez ele pretenda mostrar com um presente valioso que você lhe é preciosa. Você faz uma bela defesa das rosas, mas persiste o fato de que não gosto delas. Escolha outra flor que combine comigo. Mas o que é combinar? Quando um homem lhe dá uma rosa, o que você vê pode não ser o que ele pretende dizer. Talvez você ache que ele a considera delicada ou frágil. Talvez antipatize com um pretendente que a considere toda meiguice e nada mais. Talvez o cabo tenha espinhos e você presuma que ele a julga propensa a ferir a mão que se apressar demais a tocá-la. Mas se ele retirar os espinhos, talvez você ache que ele não gosta de alguém capaz de se defender com rispidez. Há inúmeras maneiras pelas quais se pode interpretar uma coisa. O que deve fazer o homem cuidadoso? Dena me olhou de soslaio. Se o homem fosse você, acho que desfiaria um rosário de palavras inteligentes e torceria para a pergunta ser esquecida, disse ela e inclinou a cabeça. Mas não foi. Que flor você escolheria para mim? Muito bem, deixe-me pensar, retruquei, virando-me para olhá-la e novamente desviando o rosto. Façamos uma lista. O dente de leão poderia servir. É luminoso e há uma luminosidade em você. Mas o dente de leão é comum e você não é uma criatura comum. Das rosas nós já falamos e as descartamos. Doce amarga? Não. Urtiga? Talvez. Dena fez uma careta, fingindo-se ofendida, e me mostrou a língua. Bati com um dedo nos lábios como se reconsiderasse. Tem razão, a não ser por sua língua, ela não combina com você. Dena deu uma bufadela e cruzou os braços. Aveia brava, exclamei, arrancando-lhe uma risada por causa da surpresa. A impetuosidade dela combina com você, mas é uma flor pequena e tímida. Por essas e outras razões mais óbvias, acrescentei bigarreando, acho que deixaremos de lado a aveia brava. Que pena. A margarida é boa, prossegui com ímpeto sem deixar que ela me distraísse. Alta e esguia, disposta a crescer à beira das estradas. Uma flor robusta, não muito delicada. A margarida é independente. Acho que combinaria com você. Mas continuemos com nossa lista. A íris, muito espalhafatosa. O cardo selvagem? Distante demais. A violeta? Efêmera demais. O trilho? É uma possibilidade. Uma bela flor, não gosta de cultivo, a textura das pétalas. Comentei fazendo o gesto mais ousado de minha curta vida e roçando delicadamente o lado de seu pescoço com 2 dedos. É fina o bastante para combinar com a sua pele, com pouca diferença, mas ela fica muito perto do chão. Você me trouxe um buquê e tanto, disse Dena em tom gentil. Inconscientemente levou a mão ao lado do pescoço onde eu a havia tocado, pousou-a ali por um instante e a deixou cair. Bom ou mau sinal? Estaria afastando o meu contato ou pressionando-o mais junto ao corpo? Enchi-me de uma insegurança mais intensa do que antes e resolvi seguir em frente sem outros riscos flagrantes. Celária. Dena parou e se virou para mim. Tudo isso e você escolhe uma flor que não conheço? O que é celária? Por quê? É uma flor de um vermelho intenso que cresce numa trepadeira forte. Tem folhas escuras e delicadas. A planta viceja melhor à sombra, mas a flor em si encontra raios de sol perdidos sob os quais florescer, expliquei. Olhei para Dena. Isso combina com você, que tem muito de sombra e luz. Ela cresce em florestas fechadas e é rara, porque só quem é habilidoso consegue cuidar dela sem feri-la. Tem um perfume maravilhoso e é muito procurada, mas raramente encontrada. Concluí. Parei e fiz questão de examiná-la. Já que sou forçado a escolher, eu escolheria a celária. Ela me olhou, depois desviou o rosto. Você me dá importância demais. Sorri. Talvez você se dê importância de menos. Dena captou um pedaço do meu sorriso e o devolveu luminosamente. Você acertou mais no começo da lista. Margaridas, simples e meigas. As margaridas são um modo de conquistar meu coração. Vou me lembrar, afirmei, e recomeçamos a andar. Que flor você me traria? Provoquei-a pensando apanhá-la desprevenida. Um botão de salgueiro, disse ela sem um segundo de hesitação. Passei um bom momento pensando. Os salgueiros têm botões? Dena olhou para cima e para o lado pensando. Acho que não. Então é um raro prazer ganhar um. Ri. Por que um botão de salgueiro? Você me lembra o salgueiro, disse ela sem pestanejar. Forte, com raízes profundas e oculto.
Move-se com fluidez quando vem a tempestade, porém nunca para mais longe do que deseja. Levantei as mãos como se aparasse um golpe. Pare com essas palavras doces, protestei. Você está tentando dobrar-me à sua vontade, mas não vai funcionar. Para mim, sua lisonja não passa de vento. Dena fitou-me por um instante, como que para se certificar de que meu discurso havia terminado. Mais do que todas as outras árvores, disse-me com a curva de um sorriso na boca elegante, o salgueiro se move ao sabor do vento. As estrelas me informaram que 5 horas haviam se passado, mas não parecia haver transcorrido praticamente tempo algum ao chegarmos ao remo de carvalho, onde ela estava hospedada em Ingri. À porta houve um momento que durou 1 hora, um momento em que pensei em beijá-la. Já me sentira tentado por essa ideia umas 10 vezes enquanto conversávamos na estrada, ao pararmos na ponte de pedra para contemplar o rio ao luar, sob uma tilha num dos jardins de Ingri. Nessas ocasiões eu sentia uma tensão crescer entre nós, algo quase palpável. Quando ela me olhava de lado com seu sorriso secreto, a inclinação da cabeça e o jeito de quase virar de frente para mim faziam-me pensar que devia estar esperando que eu fizesse alguma coisa, que a envolvesse com um dos braços, que a beijasse. Como era possível saber? Como se podia ter certeza? Eu não tinha, por isso, resistia à atração dela. Não queria ser presumido demais, não queria ofendê-la, nem me embaraçar. E mais, a advertência de Deoshi me deixara inseguro. Talvez o que eu sentia não fosse nada além do encanto natural de Dena, de seu carisma. Como todos os garotos da minha idade, eu era um idiota em matéria de mulheres. A diferença entre mim e os outros era que eu tinha uma dolorosa consciência da minha ignorância, enquanto outros, como Simon, saíam metendo os pés pelas mãos e fazendo papel de bobos com seu estilo desajeitado de cortejar. Eu não podia pensar em nada pior do que tomar uma liberdade indesejada com Dena e fazê-la dar risada da inépcia de minha tentativa. Não há nada a que eu tenha mais horror do que fazer coisas mal feitas. Assim, despedi-me e a observei entrar na porta lateral da hospedaria Remo de Carvalho. Respirei fundo e mal pude me impedir de dar gargalhadas ou sair dançando. Estava totalmente impregnado dela, do aroma, do vento do seu cabelo, do som de sua voz, do modo como o luar lançava sombras em seu rosto. Depois, aos poucos, repus os pés no chão. Antes de dar 6 passos, murchei como uma vela quando o vento diminui. Refazendo o trajeto pela cidade, passando por casas adormecidas e hospedarias às escuras, meu estado de ânimo oscilou entre a euforia e a dúvida no espaço de 3 inspirações curtas. Eu tinha estragado tudo. Todas as coisas que dissera, coisas que haviam parecido muito inteligentes no momento, eram na realidade as piores que um tolo poderia dizer. Nesse exato momento, ela deveria estar lá dentro suspirando de alívio por finalmente ter se livrado de mim. Mas Dena havia sorrido, dado risadas. Não se lembrara do nosso primeiro encontro na estrada de Tarbean. Eu não podia ter-lhe causado uma grande impressão. Roube-me, ela dissera. Eu devia ter sido mais ousado e lhe dado um beijo no final. Devia ter sido mais cauteloso. Falara demais, dissera muito pouco. Pasta 63. Capítulo 63. Andando e falando. William e Simon já tinham quase terminado de almoçar quando cheguei a nosso ponto de encontro habitual no pátio. Desculpem-me, disse enquanto punha o alaúde nas pedras do calçamento perto do banco. Fiquei preso numa discussão. Eu tinha ido à outra margem do rio comprar um dracma de mercúrio e um pacotinho de sal marinho. Os 2 me haviam custado caro, mas, para quebrar a monotonia, eu não estava preocupado com o dinheiro. Se a sorte me sorrisse, eu logo subiria na estrutura hierárquica da oficiaria, o que significava que meus problemas econômicos não tardariam a acabar. Ao fazer compras em Ingri, por mera coincidência, também havia passado pela hospedaria de Dena, mas ela não estava lá, nem na eólica, nem tampouco no jardim em que havíamos parado na noite anterior. Mesmo assim, eu estava de ótimo humor. Deitei de lado o estojo do alaúde e o abri, para que o sol pudesse aquecer as cordas novas, ajudando-as a se esticar. Depois acomodei-me no banco de pedra sob o mastro da bandeira ao lado de meus 2 amigos. E então, onde você foi ontem à noite? Perguntou Simon com demasiada displicência. Só então me lembrei que nós 3 havíamos marcado um encontro com o Fenton na véspera para jogar 4 cantos. Verdena tirara inteiramente esse plano da minha cabeça. Ai, meu Deus, desculpe, Sim. Quanto tempo vocês me esperaram? Ele me olhou. Sinto muito, repeti, torcendo para parecer tão culpado quanto me sentia. Eu me esqueci. Sim sorriu, dando de ombros.
Não é grande coisa. Quando percebemos que você não ia aparecer, fomos para a biblioteca encher a cara e admirar as garotas. O Fenton ficou zangado? Furioso, respondeu William calmamente, enfim entrando na conversa. Disse que ia lhe acertar um tabefe nos ouvidos da próxima vez que o visse. O sorriso de Sim se alargou. Chamou você de Elir cabeça de vento que não respeita os superiores. Fez umas afirmações sobre os seus ascendentes e a sua tendência sexual em relação aos animais, acrescentou William de cara séria. No hábito do teliniano, cantarolou Simon de boca cheia. Depois deu uma risada e começou a se engasgar. Batia em suas costas. Aonde você foi? Perguntou William enquanto Sim procurava recobrar o fôlego. O Anker disse que você saiu cedo. Por alguma razão descobri-me relutando em falar de Dena. Encontrei uma pessoa. Uma pessoa mais importante que nós? Indagou William numa voz monocórdia, que tanto podia ser tomada por uma forma seca de humor, quanto por uma crítica. Uma garota, admiti. Ele ergueu uma sobrancelha. A que você andou caçando por aí? Não andei caçando ninguém, protestei. Ela me encontrou lá na Ankers. Bom sinal, fez William. Simon balançou sobriamente a cabeça, depois a levantou com um brilho gozador no olhar. E aí, aproveitaram a música? Perguntou, cutucando-me enquanto suspendia e abaixava as sobrancelhas. Fizeram um duetinho? Sua expressão era ridícula demais para eu me ofender. Nada de música, ela só queria alguém para levá-la em casa. Levá-la em casa? Repetiu ele em tom sugestivo, tornando a mexer as sobrancelhas. Dessa vez achei o gesto menos engraçado. Estava escuro, respondi com ar sério. Apenas a acompanhei de volta a Indy. Ah, fez Sim, desapontado. Você saiu cedo da Ankers, disse Will pausadamente, e nós esperamos 1 hora. Você leva 2 horas para ir até Indy e voltar? Foi uma caminhada longa, admiti. Longa quanto? Perguntou Simon. Algumas horas, respondi e olhei para o outro lado. 6. 6 horas? Admirou-se Sim. Ora, vamos, acho que tenho o direito de saber alguns detalhes depois de passar 2 últimas onzenas ouvindo devagar sobre ela. Comecei a me eriçar. Eu não divago, só ficamos andando, conversamos. Simon fez um ar de dúvida. Ora, sem essa, durante 6 horas? William deu-lhe um tapinha no ombro. Ele está dizendo a verdade. Simon olhou de relance. Por que diz isso? Porque está parecendo mais sincero do que quando mente. Se vocês ficarem quietos por 1 ou 2 minutos, eu conto tudo, está bem? Os dois assentiram. Olhei para minhas mãos, tentando ordenar as ideias, mas elas não se enquadravam em nenhum padrão ordeiro. Pegamos o caminho mais longo para Indy e paramos um pouco na ponte de pedra. Fomos a um parque fora da cidade. Sentamos à beira do rio, conversamos sobre... nada de especial, na verdade. Lugares em que estivemos, músicas... Interrompi-me. Percebi que estava fazendo digressões e calei a boca. Escolhi com cuidado as palavras seguintes. Pensei em fazer mais do que andar e conversar, mas... Parei. Não fazia ideia do que dizer. Os dois se calaram por um momento. Raios-me! Deslumbrou-se William. O poderoso que vou te derrubado por uma mulher. Se eu não o conhecesse, diria que você está com medo, comentou Simon sem muita seriedade. Pode apostar que estou com medo, respondi em voz baixa, esfregando as mãos nas calças, nervoso. Vocês também estariam se a tivessem conhecido. Mal consigo ficar aqui em vez de ir correndo a Indy na esperança de vê-la por uma vitrine de loja ou passar por ela ao atravessar a rua. Completei com um sorriso trêmulo. Pois então vá, Simon disse sorrindo e dando-me um empurrãozinho. Boa sorte. Se eu conhecesse uma mulher assim, não ficaria aqui almoçando com tipos como vocês, aconselhou. Afastou o cabelo dos olhos e me deu outro empurrão com a mão livre. Vá logo. Permaneci onde estava. Não é tão fácil assim. Nada nunca é fácil com você, resmungou William. É claro que é fácil. Simon riu. Vá dizer a ela um pouco do que acabou de nos dizer. Sei, retruquei com amargo sarcasmo, como se fosse tão simples quanto cantar. Além disso, nem sei se ela quereria ouvir. Ela é algo especial. O que é querer comigo? Simon deu-me um olhar franco. Ela foi procurá-lo. É óbvio que quer alguma coisa. Houve um momento de silêncio e me apressei a mudar de assunto enquanto tinha chance. O Manette me deu permissão para começar meu projeto como artífice assalariado. Já? Surpreendeu-se Sim, parecendo apreensivo. O Kelvin vai concordar? Ele não é chegado a economizar no trabalho. Não economizei nada, rebati. Apenas aprendo depressa.
William deu um grunhido divertido e Simon falou antes que começássemos a implicar um com o outro. O que você vai fazer no seu projeto? Uma lamparina de simpatia? Todo mundo faz lamparinas, disse William. Balancei a cabeça. Eu queria fazer algo diferente, talvez um conversor rotacional, mas o Manette me disse para ficar com a lamparina. O sino da torre bateu 4 horas. Levantei-me e peguei o estojo com o alaúde, pronto a seguir para a aula. Você devia dizer a ela, afirmou Simon. Quando se gosta de uma garota, é preciso que ela saiba. E como é que isso tem funcionado para você até hoje? Retruquei, irritado por ser justamente o Sim quem tinha a pretensão de me dar conselhos sobre relacionamentos. Em termos estatísticos, na sua vasta experiência, com que frequência essa estratégia tem sido compensadora? Will fez questão de olhar para outro lado enquanto Sim e eu nos encarávamos, furiosos. Fui o primeiro a desviar o rosto com um sentimento de culpa. Além disso, não há nada para dizer, resmunguei. Gosto de passar um pouco de tempo com ela, e agora sei onde está hospedada. Isso significa que posso encontrá-la quando quiser. Pasta 64. Capítulo 64. 9 no fogo. No dia seguinte, sucedeu-me fazer uma viagem a Indy. Assim, já que por acaso estava na vizinhança, dei uma passada pela Remo de Carvalho. O proprietário não conhecia os nomes Dena nem Diane, mas uma encantadora jovem de cabelos escuros chamada Dina havia alugado um quarto lá. Não estava na hospedaria naquele momento, porém, se eu quisesse deixar um bilhete... Declinei da oferta, consolando-me com o fato de que, já que agora sabia onde Helena se hospedava, encontrá-la seria relativamente fácil. No entanto, não tive a sorte de achá-la na Remo de Carvalho nos 2 dias seguintes. No terceiro, o proprietário me informou que ela partira no meio da noite, levando tudo o que era seu e deixando a conta por pagar. Depois de rodar ao acaso por algumas tabernas e não encontrá-la, voltei para a universidade, sem saber se devia ficar preocupado ou irritado. Mais 3 dias e outras 5 idas infrutíferas a Indy. Nem Deoche nem Trepe haviam tido qualquer notícia dela. Deoche me contou que era da natureza de Dena desaparecer desse jeito e que procurá-la seria mais ou menos tão útil quanto assobiar para um gato. Eu sabia que era um bom conselho. E o ignorei. Sentei-me no gabinete de Kilvin tentando parecer calmo enquanto o professor grandalhão e peludo girava minha lamparina de simpatia nas manzorras. Era meu primeiro objeto solo como artífice. Eu havia moldado as chapas e polido as lentes. Tinha aplicado o dopante no emissor sem me envenenar com arsênico. E o que era mais importante, eram meus o alar e a complexa siglística que haviam transformado as diferentes peças numa lamparina portátil de simpatia que funcionava. Se Kilvin aprovasse o produto final, ele o venderia e eu receberia parte do dinheiro a título de comissão. Mais importante ainda, eu me tornaria um artífice independente, apesar de iniciante. Seria digno de confiança para desenvolver meus próprios projetos com mais liberdade. Era um grande passo à frente nas fileiras da oficiaria, um passo para chegar à categoria de relar e, o que era importantíssimo, a minha autonomia financeira. Kilvin finalmente ergueu os olhos. Está muito bem feito, Elirkvold, mas o formato não é típico. Assenti com a cabeça. Fiz algumas mudanças, mestre. Se acendê-la, o senhor verá... Kilvin emitiu um som grave que tanto poderia ser um risinho divertido quanto um grunhido de irritação. Pôs a lamparina na mesa e andou pelo aposento, apagando todas as outras, com exceção de uma. Sabe quantas lâmpadas de simpatia tive que explodir nas mãos ao longo dos anos, Elirkvold? Engoli em seco e abanei a cabeça. Quantas? Nenhuma, respondeu ele em tom grave. Porque sempre sou cuidadoso, sempre tenho absoluta certeza do que seguro nas mãos. Você precisa aprender a ter paciência, Elirkvold. Um instante na mente vale 9 no fogo. Baixei os olhos e procurei fazer um ar apropriadamente compungido. Kilvin estendeu a mão e apagou a única lâmpada que restava, deixando o aposento em quase completa escuridão. Houve uma pausa e, em seguida, uma nítida luz avermelhada brotou da lamparina portátil e brilhou contra a parede. A luz era muito tênue, inferior à de uma simples vela. O funcionamento do interruptor é graduado, apressei-me a esclarecer. Na verdade, ele é mais um reostato que um interruptor. Kilvin meneou a cabeça. Habilidoso. Isso não é algo com que a maioria se importe numa lâmpada pequena como essa.
comentou. A luz ficou mais forte, depois mais fraca, depois novamente mais intensa. A siglística em si parece bastante boa, disse Kilvin devagar, pondo a lamparina na mesa. Mas o foco da sua lente está imperfeito. Há muito pouca difusão. Era verdade. Em vez de iluminar o aposento inteiro, como era típico, minha lamparina revelava uma faixa estreita dele, o canto da bancada de trabalho e metade da grande lousa preta encostada na parede. O resto do gabinete continuava escuro. É intencional, disse eu. Existem lanternas assim, lanternas olho de boi. Kilvin era pouco mais que uma forma escura do outro lado da mesa. Essas coisas me são conhecidas, Elirkvold, disse com toque de censura na voz. São muito usadas em atividades condenáveis, atividades com que os arcanistas não devem ter nada a ver. Pensei que fossem usadas por marinheiros. São usadas por ladrões, retrucou Kilvin em tom sério. E por espiões e outras pessoas que não querem revelar seus atos nas horas tenebrosas da noite. De repente, minha vaga ansiedade acentuou-se. Eu havia considerado esse encontro basicamente uma formalidade. Sabia ser um artífice habilidoso, melhor do que muitos dos que haviam trabalhado por muito mais tempo na oficina de Kilvin. E agora sentia-me subitamente apreensivo com a ideia de haver cometido um erro e desperdiçado quase 30 horas de trabalho na lamparina, sem falar em um talento inteiro do meu dinheiro investido no material. Kilvin deu um grunhido evasivo e resmungou alguma coisa entre dentes. A meia dúzia de lamparinas espalhada pelo aposento tornou a crepitar e ganhar vida, inundando-o de luz. Fiquei deslumbrado com a execução relaxada de uma conexão sextupla pelo professor. Nem pude imaginar de onde ele havia retirado energia. É que todo mundo faz uma lamparina de simpatia como seu primeiro projeto, falei para preencher o silêncio. Todos sempre seguem o mesmo antigo esquema. Eu quis fazer uma coisa diferente. Quis ver se conseguia criar algo novo. Imagino que o que deseja era demonstrar sua extrema inteligência, disse Kilvin sem fazer rodeios. Queria não apenas concluir seu estágio de aprendiz em metade do tempo habitual, mas também trazer-me uma lamparina da sua própria criação aprimorada. Sejamos francos, Elirkvold. Sua produção dessa lâmpada foi uma tentativa de mostrar que você é melhor do que o aprendiz comum, não foi? Ao dizer isso, Kilvin fitou-me diretamente e por um momento não houve nada de sua distração característica por trás dos olhos. Fiquei com a boca seca, por trás da barba desgrenhada e do aturano falado com um forte sotaque, a mente de Kilvin era um diamante. O que me levara a achar que poderia mentir-lhe e sair impune? É claro que eu queria impressioná-lo, mestre Kilvin, respondi baixando os olhos. Creio que é desnecessário dizer isso. Não seja servil, a falsa modéstia não me impressiona. Ergui a cabeça e empertiguei os ombros. Nesse caso, mestre Kilvin, eu sou melhor. Aprendo mais depressa, trabalho com mais afinco, minhas mãos são mais ágeis, minha mente é mais curiosa, mas também espero que o senhor mesmo saiba disso sem que eu precise dizer. Kilvin assentiu com a cabeça. Assim é melhor. E você tem razão, eu sei dessas coisas, disse. Manuseou a lamparina, acendendo-a e apagando-a, enquanto a apontava para coisas diferentes no gabinete. E para ser justo, estou devidamente impressionado com a sua habilidade. A lamparina foi muito bem feita. A siglística é muito engenhosa. A gravação é precisa. Trata-se de um trabalho inteligente. Enrubesci de prazer com os elogios. Porém, há mais na artificiaria do que a simples habilidade. Prosseguiu pondo a lamparina na mesa e espalmando as manzorras dos dois lados dela. Não posso vender essa lâmpada. Ela gravitaria para as pessoas erradas. Se um ladrão fosse apanhado com uma ferramenta dessas, isso repercutiria mal em todos os arcanistas. Você concluiu seu estágio como aprendiz e se distinguiu em termos de habilidade, disse, e eu relaxei um pouco. Porém, sua capacidade de avaliação em termos mais amplos ainda é um tanto questionável. Quanto à lamparina, nós a derreteremos para recuperar os metais, presumo. O senhor vai derreter minha lâmpada? Eu havia trabalhado nela durante uma uzena inteira e investira quase todo o dinheiro que tinha na compra da matéria-prima. Contava com um bom lucro quando Kilvin a vendesse. E agora? A expressão dele foi firme. Todos somos responsáveis por manter a reputação da universidade, Elirkvold. Uma peça como esta nas mãos erradas refletiria mal em todos nós. Eu estava pensando no modo de persuadi-lo quando ele fez um aceno, enxutando-me porta afora. Vá dar a boa notícia ao Manette. Desanimado, saí da oficina e fui saudado pelo som de centenas de mãos atarefadas em talhar madeira, cortar pedras e martelar metais. No ar havia um cheiro forte de ácidos cáusticos, ferro quente e suor. Avistei Manette num canto pondo tijolos no forno.
Esperei-o fechar a porta e recuar, enxugando o suor da testa na manga da camisa. Como foi? Perguntou-me. Passou? Ou vou ficar empacado segurando a sua mão por mais um período? Passei, respondi com indiferença. Você estava certo sobre as modificações. Ele não se impressionou. Eu lhe disse, retrucou ele sem qualquer presunção. Você precisa lembrar que estou aqui há mais tempo do que 10 estudantes juntos. Quando lhe digo que no fundo os mestres são conservadores, não estou apenas fazendo barulho. Eu sei. Passou a mão na barba grisalha e revolta, com ar distraído, enquanto observava as ondas de calor que saíam do forno de tijolos e perguntou: alguma ideia sobre o que vai fazer consigo mesmo agora que é um agente livre? Andei pensando em dopar um lote daqueles emissores de lamparinas azuis. O dinheiro é bom, disse Manette devagar, mas é arriscado. Você sabe que sou cuidadoso, assegurei-lhe. Risco é risco. Treinei um garoto há mais ou menos uns 10 anos, como era mesmo o nome dele? Tentou recordar. Tamborilou o dedo na cabeça por um instante e então deu de ombros. Ele cometeu um pequeno lapso, prosseguiu, estalando os dedos ruidosamente. Mas é o quanto basta. Queimou-se um bocado e perdeu uns 2 dedos. Não foi lá um grande artífice depois disso. Olhei para Camar, que estava do outro lado da oficina, com um olho faltante e a cabeça calva e cheia de cicatrizes. Entendido, comentei. Flexionei as mãos ansioso olhando para o recipiente de metal polido. As pessoas tinham passado 1 ou 2 dias nervosas perto dele após a demonstração feita por Kilvin, mas ele logo se transformara em apenas mais um equipamento. A verdade era que havia 10.000 maneiras diferentes de morrer na oficiaria se o sujeito fosse descuidado. O alcatrão de osso era apenas a mais nova e mais empolgante para ele se matar. Resolvi mudar de assunto. Posso lhe fazer uma pergunta? Mande fogo, disse ele, olhando de relance para o forno próximo. Entendeu? Mande fogo? Revirei os olhos. Você diria que conhece a universidade tão bem quanto qualquer um? Ele fez que sim e acrescentou. Tão bem quanto qualquer um que esteja vivo. Todos os segredinhos sórdidos. Baixei um pouco a voz. Quer dizer que, se quisesse, poderia entrar no arquivo sem o conhecimento de ninguém? Manette espremeu os olhos. Poderia, disse, mas não faria. Comecei a dizer alguma coisa, porém ele me interrompeu com mais do que uma pitada de exasperação. Escute, meu filhote, já falamos disso. Apenas seja paciente. Você precisa dar mais tempo ao Lorraine para esfriar a cabeça. Faz apenas um período, mais ou menos... Faz meio ano. Ele abanou a cabeça. Só lhe parece ser muito tempo porque você é jovem. Acredite, é uma coisa recente na cabeça do Lorraine. É só você passar mais 1 ou 2 períodos impressionando o Kilvin e depois pedir que ele interceda a seu favor. Confie em mim, vai funcionar. Assumi minha melhor expressão de cachorro escorraçado. Você bem que poderia só... Manette abanou a cabeça com firmeza. Não, não, não. Não vou lhe mostrar, não lhe direi. Não lhe desenharei um mapa, disse. Depois abrandou a expressão e pôs uma das mãos em meu ombro, obviamente procurando tirar um pouco da contundência de sua recusa categórica. Ora, Portelu, por que toda essa pressa? Você é jovem, tem todo o tempo do mundo. E me apontou um dedo. Mas se for expulso, será para sempre. E é o que vai acontecer se for apanhado entrando às escondidas no arquivo. Deixei os ombros arriarem, arrasado. Acho que você tem razão. Isso mesmo, tenho razão, ratificou Manette, virando-se para examinar o forno. Agora vai cuidar da vida, você está me dando uma úlcera. Afastei-me pensando furiosamente no conselho de Manette e no que ele deixara escapar em nossa conversa. Em geral, eu sabia que seu conselho era bom. Se eu me comportasse bem por 1 ou 2 períodos letivos, ganharia acesso ao arquivo. Esse era o caminho simples e seguro para o que eu desejava. Infelizmente, eu não podia bancar essa paciência. Estava dolorosamente cônscio de que aquele período seria o último, a menos que eu conseguisse descobrir um modo de ganhar muito dinheiro em pouquíssimo tempo. Não, a paciência não era uma alternativa a meu dispor. Na saída, dei uma espiada no gabinete de Kilvin e o vi sentado diante de sua bancada, acendendo e apagando displicentemente minha lamparina. Voltara a assumir aquela expressão distraída e não tive dúvida de que a vasta máquina que era seu cérebro estava ocupado em pensar em meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Bati na ombreira da porta para chamar sua atenção. Mestre Kilvin? Ele não se virou para mim. Sim? Posso comprar a lamparina? Eu poderia usá-la para ler à noite. Neste momento continuo a gastar dinheiro com velas.
Considerei por um instante a ideia de retorcer as mãos, mas decidi não fazê-lo. Melodramático demais. Kilvin passou um bom momento pensando. A lamparina em sua mão clicou baixinho quando ele tornou a acendê-la. Você não pode comprar o que suas mãos construíram. O tempo e o material que o fizeram foram seus, disse, e me estendeu a lâmpada. Entrei no gabinete para pegá-la, mas Kilvin puxou a mão e me encarou com ar sério. Devo deixar uma coisa clara. Você não pode vender nem emprestar isso, nem mesmo a alguém da sua confiança. Se ela se perdesse, acabaria nas mãos erradas e seria usada em andanças furtivas no escuro, fazendo coisas desonestas. Eu lhe dou minha palavra, mestre Kilvin. Ninguém a usará senão eu. Quando deixei a oficina, tomei o cuidado de ostentar uma expressão neutra, mas por dentro exibia um largo sorriso satisfeito. Manette me dissera exatamente o que eu precisava saber. Havia outro caminho para o arquivo, um caminho oculto. Se ele existia, eu saberia encontrá-lo. Pasta 65. Capítulo 65. Fagulha. Atraí Will e Sim para a eólica com a promessa de bebida grátis, a única forma de generosidade com que eu podia arcar. Entenda, embora a interferência de Ambrose pudesse me impedir de arranjar um nobre rico como mecenas, ainda havia diversos amantes da música que me ofereciam mais bebidas do que eu poderia consumir confortavelmente sozinho. Para isso existiam duas soluções simples. Eu poderia tornar-me um bêbado ou usar um arranjo que existe desde que surgiram as tabernas e os músicos. Espere eu abrir a cortina para revelar um segredo há muito guardado pelos menestréis. Digamos que você esteja numa hospedaria. Você me ouve tocar. Ri, chora e, de modo geral, deslumbra-se com a minha arte. Depois quer demonstrar sua apreciação, mas não dispõe de recursos para me oferecer um presente substancial em dinheiro, como faria um mercador ou um nobre abastado. Assim, você me oferece uma bebida. Eu, porém, já tomei uma bebida, ou várias, ou talvez esteja tentando manter a cabeça desanuviada. Será que recuso sua oferta? É claro que não. Isso apenas desperdiçaria uma oportunidade valiosa e é muito provável que fizesse você se sentir esnobado. Em vez disso, aceito com toda a gentileza e peço ao rapaz do bar um hidromel de Greysdale, ou um Solten, ou um vinho branco de determinada safra. O importante não é o nome da bebida, o importante é que, na verdade, ela não existe. O homem do bar me dá água. Você paga a bebida, eu lhe agradeço muito e todos vão embora felizes. Mais tarde, o barman, o taberneiro e o músico dividem o seu dinheiro por 3. Melhor ainda, alguns estabelecimentos sofisticados nos permitem reservar as bebidas como uma espécie de crédito para uso futuro. A eólica era um deles. E foi assim que, apesar de minha condição empobrecida, consegui levar uma garrafa inteira de Scuten para a mesa em que Will e Sim me esperavam. Will deu uma olhada apreciativa na garrafa quando me sentei. Qual é a comemoração especial? O Kilvin aprovou minha lamparina de simpatia. Vocês estão olhando para o mais novo artífice remunerado do Arcanum, respondi meio prosa. A maioria dos estudantes leva pelo menos 3 ou 4 períodos para concluir o estágio como aprendiz. Guardei segredo de meu sucesso duvidoso com a lâmpada. Já não era sem tempo, comentou Will secamente. Você levou o quê? Quase 3 meses? As pessoas estavam começando a dizer que você tinha perdido seu toque. Achei que vocês ficariam mais satisfeitos, disse eu, tirando o lacre de cera da tampa da garrafa. Talvez meus dias de pobretão estejam chegando ao fim. Sim produziu um ruído indiferente. Até que você paga suas rodadas direitinho. Vou beber ao seu sucesso contínuo como artífice, disse Will, batendo na mesa com um copo vazio, sabendo que ele levará a mais drinks no futuro. Além disso, acrescentei, tirando o finalzinho do lacre, há sempre a possibilidade de eu o embriagar o bastante para que um dia você me deixe entrar no arquivo, quando estiver trabalhando na recepção, sugeri. Mantive um tom cuidadosamente jovial e dei uma espiada nele, para avaliar sua reação. Will bebeu um gole devagar, sem me olhar de frente. Não posso. A decepção aninhou-se com amargura na boca do meu estômago. Fiz um gesto de descaso, como se não conseguisse acreditar que ele tinha levado minha brincadeira a sério. Ora, eu sei. Eu pensei nisso, interrompeu William. Uma vez que você não merecia a punição que recebeu e sei quanto isso o tem incomodado. Bebeu um trago e continuou. Às vezes o Loren suspende uns alunos, durante alguns dias por falarem alto demais nos túmulos, ou durante umas onzenas quando são descuidados com o livro, mas banimento é outra coisa. Fazia anos que não acontecia, todo mundo sabe disso. Se alguém visse você...
Hesitou e abanou a cabeça. Eu perderia minha posição de escriba. Nós dois poderíamos ser expulsos. Não se martirize, disse eu. O simples fato de você ter pensado nisso significa... Estamos ficando sentimentais aqui, interrompeu Sim, batendo com um copo na mesa. Abra a garrafa e vamos beber ao Kilvin, para que ele fique tão impressionado que converse com Lorraine e suspenda o seu banimento do arquivo. Sorri e comecei a usar o saca-rolhas. Tenho um plano melhor. Proponho que bebamos a perpétua confusidade e incomodação de um certo Ambrose Dasno. Acho que todos podemos concordar com isso, disse Will, levantando o copo. Deus do céu! Exclamou Simon baixinho. Olhem só o que o Deoche encontrou. O que foi? Perguntei, concentrando-me em tirar a rolha inteira. Ele tornou a conseguir ficar com a mulher mais linda do lugar, respondeu Sim, num resmungo atipicamente mal-humorado. É de deixar a gente com o ódio de um homem. Simon, seu gosto em matéria de mulheres é, na melhor das hipóteses, questionável, comentei. A rolha soltou-se com um som agradável e eu a levantei triunfalmente para que meus amigos a vissem. Nenhum dos dois prestou a menor atenção. Seus olhos estavam grudados na porta. Virei-me para olhar. Aquela é Dena. Simon voltou-se para mim. Dena? Franzi o senho. Diane, Dena, é a moça de quem eu falei, a que cantou comigo. Ela usa uma porção de nomes diferentes, não sei porquê. William me olhou fixo. Aquela é a sua garota? Perguntou com a voz carregada de descrença. A garota do Deoche, corrigiu Simon gentilmente. Era o que parecia. O belo e musculoso Deoche conversava com ela daquele seu jeito descontraído. Dena riu e passou o braço em volta dele num abraço casual. Senti um grande peso assentar-se em meu peito ao vê-los conversar. Depois Deoche virou-se e apontou. Ela acompanhou o gesto e deparou com meu olhar e se iluminou ao sorrir para mim. Retribuí o sorriso por mero reflexo. Meu coração voltou a bater. Fiz sinal para que ela se aproximasse. Depois de uma palavra rápida com Deoche, Dena começou a caminhar por entre as mesas em direção a nós. Bebi um gole rápido de escutem enquanto Simon se virava para mim com uma incredulidade quase reverente. Era a segunda vez que eu via Dena em roupas de passeio. Nessa noite, porém, ela usava um vestido verde escuro que deixava os braços e ombros à amostra. Estava deslumbrante e sabia disso. Sorriu. Nós três nos levantamos quando chegou. Eu tinha esperança de encontrá-lo aqui, disse ela. Fiz uma pequena mesura. E eu esperava ser encontrado. Estes são dois dos meus melhores amigos. Simon, ele deu um sorriso ensolarado e afastou o cabelo dos olhos, e William, que acenou a cabeça. Esta é Diane. Ela se acomodou numa cadeira. O que traz à cidade um grupo de rapazes tão bonitos? Estamos planejando a queda de nossos inimigos, disse Simon. E comemorando, apressei-me a acrescentar. William levantou o copo num brinde. A confusão do inimigo. Simon e eu o acompanhamos, mas parei ao me lembrar que Dena não tinha copo. Desculpe-me, posso lhe oferecer uma bebida? Eu esperava que você me oferecesse um jantar, respondeu ela, mas me sentiria culpada por roubá-lo de seus amigos. Minha mente acelerou-se na tentativa de pensar numa forma gentil de me livrar desse compromisso. Você está presumindo que o queremos aqui, disse William de cara séria. Estará nos fazendo um favor se o levar embora. Dena inclinou-se para a frente, atenta, um sorriso a lhe roçar os cantos rosados da boca. É mesmo? William balançou a cabeça com ar grave. Ele bebe mais até do que fala. Dena me olhou de forma provocante. Tanto assim? Além disso, interpôs Simon inocentemente, ele passaria dias emburrado se perdesse a oportunidade de estar na sua companhia. Seria inteiramente inútil para nós se você o deixasse aqui. Meu rosto queimou de rubor e tive a ânsia repentina de esganar Sim. Dena deu um risinho meigo. Nesse caso, acho melhor levá-lo, disse. Levantou-se fazendo o movimento de um galho de salgueiro que se curvasse ao vento e me ofereceu a mão. Segurei-a. Espero vê-los de novo. William, Simon. Os dois nos deram um adeuzinho e saímos em direção à porta. Gostei deles, comentou Dena. O William é uma pedra em águas profundas. O Simon é um garotinho espadanando água no regato. Sua descrição arrancou de mim uma gargalhada surpresa. Eu não conseguiria me expressar melhor. Você falou em jantar? Eu menti, disse ela com um encanto descontraído, mas adoraria a bebida que você me ofereceu. Que tal o barril? Ela torceu o nariz. Velhos em demasia, muito poucas árvores. Está uma noite agradável para ficarmos ao ar livre.
Apontei para a porta. Conduza-nos. Dena o fez. Deleitei-me sob o reflexo de sua luz e os olhares invejosos dos homens. Ao sairmos da eólica, até Deoche pareceu meio enciumado. Quando passei por ele, no entanto, captei um vislumbre de algo diferente em seu olhar. Tristeza? Pena? Não perdi tempo com isso. Estava com Dena. Compramos um pão preto e uma garrafa de vinho de morango avenense. Depois achamos um lugar afastado num dos muitos jardins públicos espalhados por Indy. As primeiras folhas caídas do outono bailavam pelas ruas a nosso lado. Dena tirou os sapatos e dançou de leve por entre as sombras, comprazendo-se com a sensação da relva sob os pés. Instalamo-nos num banco embaixo de um enorme salgueiro, depois o abandonamos e achamos um lugar mais confortável no chão, aos pés da árvore. O pão era consistente e escuro e cortar pedaços dele proporcionou uma distração para nossas mãos. O vinho era doce e leve e depois que Dena beijou a garrafa, deixou seus lábios úmidos por 1 hora. Tudo trazia a sensação desesperada da última noite cálida de verão. Falamos de tudo e nada, e durante o tempo todo eu mal conseguia respirar por causa da proximidade dela e de seu jeito de se mexer, o som de sua voz ao tocar o ar outonal. Seu olhar estava distante agora há pouco, disse Dena. No que estava pensando? Encolhi os ombros, ganhando um momento para refletir. Não podia dizer-lhe a verdade. Sabia que todos os homens a elogiavam, cumulavam-na de uma lisonja mais enjoativa do que as rosas. Tomei um rumo mais sutil. Uma vez um dos professores da universidade me disse haver 7 palavras que fazem uma mulher se apaixonar. Comentei, com um dar de ombros desdenhoso e proposital. Eu estava pensando em quais seriam elas. É por isso que você fala tanto, na esperança de tropeçar nelas por acaso? Abri a boca para retrucar. Depois, ao ver seus olhos dançando, comprimi os lábios e tentei reprimir meu enrubescimento constrangido. Dena pôs a mão em meu braço. Não fique calado por minha causa, Kvold, disse com meiguice. Eu sentiria saudade de ouvir sua voz. Bebeu um gole do vinho. De qualquer modo, não deve se incomodar pensando nisso. Você me disse as tais palavras quando nos encontramos pela primeira vez. Disse, estava pensando no que você faz aqui. Comentou, fazendo um gesto irreverente. Desde aquele momento tornei-me sua. Num lampejo veio-me à lembrança nosso primeiro encontro na caravana de Roente. Fiquei perplexo. Pensei que você não se lembrasse. Ela parou de cortar um pedaço do pão preto e me deu um olhar intrigado. Lembrar de quê? De mim, do nosso encontro na caravana do Roente. Ora, vamos, brincou Dena. Como é que eu poderia esquecer o menino ruivo que me trocou pela universidade? Fiquei atônito demais para frisar que não a havia abandonado. Não mesmo. Você nunca mencionou isso. Nem você, contrapôs ela. Talvez eu tenha pensado que você me esquecera. Esquecê-la? Como é que eu poderia? Ela sorriu ao ouvir isso, mas baixou os olhos para as mãos. Você ficaria surpreso com o que os homens esquecem, disse, depois prosseguiu, num tom mais leve. Mas, por outro lado, talvez não. Não duvido que tenha esquecido coisas, já que é homem. Lembro-me do seu nome, Dena, retruquei. Sou agradável dizê-lo a ela. Por que você adotou um novo nome? Ou será que Dena foi apenas o que usou na estrada para Anilém? Dena, fez ela baixinho. Eu quase a havia esquecido. Era uma menina boba. Era uma flor desabrochando. Eu deixei de ser Dena há anos, parece, disse ela, esfregando os braços nus, e olhou em volta como se de repente se inquietasse com a possibilidade de alguém nos encontrar ali. Então devo chamá-la de Diane? Você gostaria mais disso? O vento agitou os galhos do salgueiro quando ela inclinou a cabeça para me olhar. Seu cabelo imitou o movimento das folhas. Você é bondoso. Acho que gosto mais de Dena, vindo de você. Soa diferente quando você o diz. Suave. Pois Dena será, retruquei em tom firme. O que aconteceu em Anilém, afinal? Uma folha desceu flutuando e pousou em sua cabeça. Ela afastou com um gesto distraído. Nada de agradável, respondeu, evitando meu olhar, mas nada inesperado tampouco. Estendi a mão e ela me devolveu o pão preto. Bem, fico feliz por você ter voltado, minha Aloine. Dena emitiu um som decididamente impróprio para uma dama refinada. Por favor, se algum de nós é o Savien, certamente sou eu. Fui eu que vim procurá-lo, assinalou, 2 vezes. Eu a procuro, protestei. Só não pareço ter talento para achá-la, acrescentei e ela revirou os olhos num gesto teatral.
Se você pudesse me recomendar um local e um momento auspiciosos para procurá-la, isso faria uma diferença gigantesca. Deixei minha frase no ar, transformando-a numa pergunta. Amanhã, talvez? Dena me olhou de viés, risonha. Você é sempre tão cauteloso, nunca conheci um homem que agisse com tanto cuidado, comentou olhando para meu rosto, como se fosse um quebra-cabeça que ela pudesse resolver. Imagino que amanhã ao meio-dia seja um momento auspicioso. Na eólica. Senti um calorzinho agradável ao pensar em reencontrá-la. Estava pensando no que você faz aqui, matutei em voz alta, relembrando a conversa que parecia ter ocorrido séculos atrás. Depois disso, você me chamou de mentiroso. Dena inclinou-se para mim e afagou minha mão, num gesto consolador. Recendia a morangos e seus lábios eram de um vermelho perigoso, mesmo à luz do lugar. Como eu já o conhecia bem, mesmo naquela época. Conversamos durante as longas horas da noite. Falei em rodeios sutis, do que sentia, não querendo me atrever demais. Pareceu-me que ela talvez estivesse fazendo o mesmo, porém não pude ter certeza. Foi como se executássemos uma daquelas complexas danças da corte modegana, nas quais os parceiros ficam a meros centímetros de distância, mas quando são habilidosos nunca se tocam. Assim foi nossa conversa, mas não nos faltou apenas o tato para nos guiar. Foi como se também fôssemos estranhamente surdos, e por isso dançamos com muito cuidado sem saber ao certo que música o outro ouvia, sem ter certeza, talvez, de que o outro sequer estava dançando. Deoche fazia sentinela à porta como sempre, acenou com a mão ao me ver. Mestre que volte, receio que tenha se desencontrado dos seus amigos. Achei que teria. Há quanto tempo eles foram embora? Faz apenas 1 hora, disse ele, alongando os braços para o alto com uma careta. Depois deixou-os cair com um suspiro cansado. Pareceram aborrecidos por eu os ter abandonado? Deoche riu. Não tremendamente, eles também toparam com umas 2 beldades. Não tão encantadoras quanto a sua, é claro, disse. Pareceu constrangido por um momento, depois começou a falar devagar, como se escolhesse as palavras com enorme cuidado. Escute, filho, que volte. Sei que isso não cabe a mim e espero que você não me leve a mal. Olhou ao redor e deu uma cusparada súbita. Diacho, não sou bom nesse tipo de coisa. Tornou a voltar os olhos para mim e fez um gesto vago com as mãos. Sabe, as mulheres são como fogo, como chamas. Algumas parecem velas, luminosas e afáveis. Outras são como centelhas isoladas ou brasas, como pirilampos para se perseguir nas noites de verão. As que lembram fogueiras, todas feitas de luz e calor durante uma noite e dispostas a ser deixadas depois dela. Outras parecem lareiras. Não são grande coisa para se olhar, mas, por baixo, são todas feitas de brasas vivas e quentes que ardem por muito, muito tempo. Mas a Diane, hesitou. A Diane é como uma cascata de fagulhas brotando em um pedaço pontiagudo de ferro segurado por Deus junto à pedra de amolar. Não se pode deixar de olhar, não se consegue deixar de querê-la. Você pode até colocar a mão nela por 1 segundo, mas não consegue retê-la. Ela destroça seu coração. A noite ainda estava recente demais em minha memória para que eu prestasse muita atenção à advertência de Deoche. Sorri e disse. Deoche, meu coração é feito de material mais forte do que o vidro. Quando ela atacar, descobrirá que ele é forte como uma liga de bronze e ferro, ou uma mescla de ouro e diamante. Não pense que estou desprevenido, que sou um cervo assustadiço, imobilizado pela trompa de um caçador. Ela é quem deve tomar cuidado, porque quando atacar, meu coração emitirá um som tão lindo e claro que não terá como deixar de trazê-la de volta para mim, voando como se tivesse asas. Minhas palavras surpreenderam Deoche e o fizeram cair na gargalhada. Santo Deus, você é corajoso! Exclamou, abanando a cabeça. E jovem, eu gostaria de ser corajoso e jovem como você. Disse. Ainda sorrindo, virou-se para entrar na eólica. Então, boa noite. Boa noite. Deoche gostaria de se parecer comigo? Era o maior elogio que alguém já me fizera. Ainda melhor do que isso, porém, era o fato de meus dias de busca infrutífera por Dena estarem chegando ao fim, no dia seguinte, ao meio-dia, na eólica, para almoçar, conversar e passear, na expressão dela. A ideia me encheu de uma empolgação estonteante. Como eu era jovem, quão tolo, quão insensato. Pasta 66.
Capítulo 66. Volátil. Acordei cedo na manhã seguinte, nervoso ao pensar no almoço com Dena. Sabendo que seria inútil tentar dormir de novo, fui para a oficiaria. Os gastos extravagantes da noite anterior tinham me deixado com exatos 3 vinténs no bolso e eu estava ansioso por tirar proveito de meu cargo recém-conquistado. Em geral, eu trabalhava à noite na oficiaria. Ela era um lugar diferente de manhã. Havia apenas umas 15 ou 20 pessoas cuidando de seus projetos individuais. À noite costumava ter o dobro de gente. Kilvin estava em seu gabinete como sempre, porém o clima era mais relaxado, movimentado, mas não uma correria barulhenta. Cheguei até a ver Feyla num canto da oficina, cinzelando cuidadosamente um pedaço de obsidiana do tamanho de uma broa grande. Não era de admirar que eu nunca tivesse visto por lá, se era seu hábito estar na oficina tão cedo. Apesar da advertência de Manette, resolvi fazer um lote de emissores de luz azul como meu primeiro projeto. Era um trabalho complicado porque exigia o uso do alcatrão de osso, mas as lâmpadas se venderiam muito depressa e o processo inteiro só me consumiria 4 ou 5 horas de trabalho cuidadoso. Não só poderia ser feito a tempo de me encontrar com Dena para almoçar na eólica, como talvez eu pudesse conseguir um pequeno adiantamento com Kilvin para ter algum dinheiro no bolso ao me encontrar com ela. Reuni as ferramentas necessárias e me instalei numa das capelas de exaustão de vapores na parede da direita. Escolhi um lugar próximo de uma cuba, um dos tanques de 500 galões, feitos de vidro duplamente reforçado que se espalhavam a intervalos por toda a oficina. Se a pessoa derramasse alguma coisa perigosa sobre o corpo ao trabalhar numa das capelas, poderia simplesmente puxar a manivela do chuveiro e lavar a parte afetada com um jato de água fria. É claro que eu jamais precisaria da cuba se tivesse cuidado, mas pelo sim, pelo não, era bom tê-la por perto. Depois de preparar a capela de exaustão, fui até a mesa onde ficava o alcatrão de osso. Mesmo sabendo que ele não era mais perigoso que uma serra para cortar pedras ou a roda de sinterização, eu achava inquietante aquele cilindro de metal polido. E havia alguma coisa diferente nesse dia. Chamei a atenção de um dos artífices mais experientes quando ele passou por mim. Jashin tinha aquela aparência batida comum à maioria dos artífices em meio a grandes projetos, como se andasse adiando o sono até terminar tudo. Era para haver tanto gelo assim? Perguntei-lhe apontando para o cilindro de alcatrão. As bordas estavam cobertas por finos tufos, brancos, feitos geada, como pequenos arbustos. O ar em volta do metal, aliás, chegava a ondular como frio. Jashin deu uma olhadela e encolheu os ombros. É melhor frio demais que frio de menos, disse e deu um risinho sem humor. Hihihi, catapum. Não pude deixar de concordar e achei que talvez aquilo tivesse algo a ver com o fato de a oficina ser mais fria de manhã cedo. Ainda não haviam acendido nenhum dos fornos e a maioria das forjas estava com o fogo abafado e lento. Agindo com cuidado, refiz mentalmente o processo de decantação para me certificar de não esquecer nada. Fazia tanto frio que meu bafo pairava branco no ar. O suor em minhas mãos congelou meus dedos nos fechos do cilindro, do mesmo jeito que a língua de uma criança curiosa gruda numa alavanca de bomba no auge do inverno. Transferi apenas 1 onça do líquido grosso e oleoso para o frasco de pressão e fixei prontamente a tampa. Depois voltei para a capela de exaustão e comecei a preparar meu material. Passados alguns minutos tensos, iniciei o longo e meticuloso processo de preparar e aplicar o lubrificante num conjunto de emissores azuis. Minha concentração foi interrompida 2 horas depois por uma voz às minhas costas. Não foi particularmente alta, mas veio num tom sério que nunca era ignorado na oficiaria. Ela disse: "Ai, meu Deus!" Por causa de meu trabalho do momento, a primeira coisa para a qual olhei foi o cilindro de alcatrão de osso. Senti-me perpassar por uma onda de suor frio ao ver o líquido preto vazando por um canto, escorrendo pela perna da bancada e se acumulando numa poça no chão. A madeira grossa da perna da mesa fora quase inteiramente corroída e eu vi um leve borbulhar e estalar quando o líquido acumulado no chão começou a ferver. Só consegui pensar no que dissera Kilvin durante a demonstração. Além de ser sumamente corrosivo, o reagente em estado gasoso inflama-se ao entrar em contato com o ar. Bem na hora em que me virei, a perna da mesa cedeu e a bancada começou a se inclinar. O cilindro de metal polido caiu. Ao bater no piso de pedra, o metal estava tão gelado que simplesmente não rachou ou se amassou, mas se estilhaçou feito vidro. Jorraram galões do líquido escuro, formando uma grande poça no piso da oficina, que foi se enchendo de estalidos e borbulhas à medida que o alcatrão de osso se espalhava pelas pedras quentes e começava a ferver.
Muito tempo antes, a pessoa inteligente que fizera o projeto da ficiaria tinha instalado umas 2 dúzias de ralos na oficina para ajudar a limpar e controlar os derramamentos de líquidos. Além disso, o piso de pedra ondulava num padrão suave de altos e baixos, a fim de guiar os líquidos derramados para esses ralos. Em função disso, tão logo o cilindro se estilhaçou, a grande quantidade de líquido oleoso derramado começou a correr em suas direções diferentes, deslocando-se para 2 ralos. Ao mesmo tempo continuou a ferver, formando nuvens densas e baixas, pretas como piche, cáusticas e prestes a explodir em chamas. Aprisionada entre esses 2 braços de névoa escura que se abriam, tinham ficado Feila, que trabalhava sozinha numa bancada afastada num canto da oficina. Ela permaneceu imóvel com a boca entreaberta de susto. Usava uma roupa prática para o trabalho na oficina, calças leves e uma blusa de linho fino com mangas até o cotovelo. O cabelo comprido e escuro estava preso num rabo de cavalo, mas ainda lhe descia pelas costas até quase a cintura. Ela se incendiaria como uma tocha. O salão começou a se encher de uma barulheira frenética quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo. Elas berravam ordens ou simplesmente gritavam de pânico, deixavam cair ferramentas e derrubavam projetos parcialmente acabados em sua correria de um lado para outro. Feila não gritara nem pedira socorro, o que significava que ninguém, além de mim, havia notado o perigo que corria. Se a demonstração de Kilvin poderia servir de indicação, calculei que toda a oficina poderia tornar-se um mar de chamas e névoa cáustica em menos de 1 minuto. Não havia tempo. Corri os olhos pelos projetos espalhados na bancada mais próxima à procura de alguma coisa que pudesse ter serventia, mas não havia nada. Um amontoado de blocos de basalto, rolos de arame de cobre, um globo de vidro parcialmente gravado que provavelmente se destinava a se tornar uma das lamparinas de Kilvin, e de repente, sem a menor dificuldade, compreendi o que tinha de fazer. Peguei o globo de vidro e o espatifei num dos blocos de basalto. Ao se estilhaçar, ele deixou em minha mão um caco recurvado, mais ou menos do tamanho de minha palma. Com a outra mão peguei minha capa na mesa e passei pela capela de exaustão. Comprimi o polegar contra a borda do caco de vidro e experimentei a sensação incômoda de um repuxar, seguida por uma dor aguda. Sabendo que havia sangrado, borrei o vidro com o polegar e pronunciei as palavras de uma conexão por afinidade. Ao parar diante da cuba, deixei o vidro cair no chão, concentrei-me e pisei nele com força, esmagando-o com o salto do sapato. Veio um frio lancinante, diferente de tudo o que eu já havia sentido. Não era o simples frio que experimentamos na pele e nos membros num dia de inverno. Atingiu meu corpo como uma trovoada. Senti-o na língua, nos pulmões e no fígado. Mas consegui o que queria. O vidro duplamente reforçado do tanque se rachou em milhares de fraturas, como uma teia de aranha, e fechei os olhos no instante em que explodiu. 500 galões de água me golpearam como um punho gigantesco, fazendo-me recuar e me encharcando até os ossos. Depois saí correndo por entre as mesas. Por mais rápido que fosse, não fui ligeiro bastante. Uma ofuscante chama carmesim se inflamou num canto da oficina, quando a névoa começou a pegar fogo, soltando estranhas línguas angulosas de violentas labaredas vermelhas. O fogo aqueceria o resto do alcatrão, fazendo-o ferver mais depressa. Isso traria mais névoa, mais fogo e mais calor. Enquanto eu corria, o fogo se alastrou. Seguiu as 2 trilhas deixadas pelo alcatrão de osso ao correr para os ralos. As chamas subiam com espantosa ferocidade, erguendo 2 cortinas de fogo e isolando o canto oposto da oficina. Já estavam da minha altura e continuavam a crescer. Feila tinha conseguido sair de trás da bancada e andara depressa ao longo da parede, em direção a um dos ralos do piso. Como o alcatrão de osso estava descendo pela grade, havia um espaço livre de chamas e de névoa junto à parede. Feila estava prestes a disparar por ali quando a névoa preta começou a fervilhar para fora da grade. Ela soltou um grito curto de susto ao recuar. A névoa se inflamou já ao ferver, engolfando tudo numa massa agitada de chamas. Passei finalmente pela última mesa. Sem reduzir o passo, prendi o fôlego, fechei os olhos e pulei por cima da névoa, tentando evitar que aquela coisa pavorosa e corrosiva encostasse em minhas pernas. Senti uma onda breve e intensa de calor nas mãos e no rosto, mas minha roupa encharcada impediu que eu me queimasse ou pegasse fogo. Como estava de olhos fechados, aterrissei de mau jeito, batendo com o quadril no tampo de pedra de uma bancada. Ignorei a dor e corri para Feila. Ela havia começado a recuar do fogo para a parede mais externa da oficina, mas, nesse momento, ficou olhando para mim com as mãos meio levantadas, num gesto de proteção.
Abaixe os braços! Gritei, enquanto corria para onde ela estava e abria a capa encharcada com as 2 mãos. Não sei se ela me ouviu acima do rugir das labaredas, mas, como quer que fosse, compreendeu. Baixou as mãos e se aproximou da capa. Ao cobrir o último trecho que nos separava, olhei para trás e vi que o fogo ia aumentando ainda mais depressa do que eu havia esperado. A névoa se grudava ao chão com mais de 30 centímetros de altura, negra como piche. As chamas eram tão altas que eu não conseguia enxergar o outro lado, muito menos saber que espessura já teria a muralha de fogo. Pouco antes de Feila encostar na capa, levantei a peça molhada para envolver completamente sua cabeça. Terei que carregá-la para fora, gritei, enquanto a embrulhava na capa. Você vai queimar as pernas se tentar passar por ali. Ela respondeu alguma coisa, mas o som foi abafado pelas camadas de tecido molhado e não consegui discernir as palavras em meio ao ronco das labaredas. Peguei-a no colo, não pela frente, como faria um príncipe encantado saído de um livro de histórias, mas jogando-a por cima do ombro como quem carrega um saco de batatas. O quadril de Feila se firmou com força em meu ombro e disparei em direção ao fogo. O calor me açoitou o corpo pela frente e levantei o braço livre para proteger o rosto, rezando para que a umidade das calças protegesse minhas pernas do que havia de pior na natureza corrosiva da névoa. Respirei fundo no instante exato de chegar ao fogo, mas o ar estava pungente e acre. Num reflexo, tossi e tornei a engolir outra golfada de ar quente já entrando na muralha de chamas. Senti o frio cortante da névoa na parte inferior das pernas e o fogo a meu redor, por todos os lados, enquanto corria tossindo e engolindo mais ar envenenado. Fiquei tonto e senti um gosto de amônia. Uma parte distante e irracional da minha mente pensou, é claro, para torná-lo volátil. Depois, nada. Quando acordei, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi o que poderia esperar, mas, por outro lado, talvez não seja uma surpresa tão grande assim se um dia você já foi jovem. Que horas são? Perguntei, aflito. Primeiro sino depois do meio-dia, respondeu uma voz feminina. Não tente levantar-se. Tornei a desabar na cama. Devia ter me encontrado com Dena na eólica 1 hora antes. Desolado e com um bolo no estômago, procurei me situar. O cheiro característico de antisséptico me informou que eu estava em algum lugar da iátrica. A cama também foi reveladora, confortável bastante para se dormir, mas não tão cômoda a ponto de se querer permanecer nela. Virei a cabeça e vi um par conhecido de notáveis olhos verdes emoldurados por uma cabeleira loura e curta. Ah! Exclamei, relaxando no travesseiro. Oi, Mola! Ela estava parada junto a um dos balcões altos que ladeavam as extremidades do cômodo. As clássicas cores escuras usadas pelo pessoal que trabalhava na iátrica faziam sua tez alva parecer ainda mais pálida. Olá, Kvolt! Respondeu, continuando a escrever sua papeleta de tratamento. Ouvi dizer que você finalmente foi promovida a ELT, comentei. Parabéns, todos sabem que já o merecia há muito tempo. Ela levantou a cabeça, curvando os lábios pálidos num sorrisinho. O calor não parece ter prejudicado a gentileza que doura sua língua, comentou, baixando a pena. E como está o resto de você? Minhas pernas vão bem, mas dormentes, donde presumo que eu tenha me queimado, mas você já fez alguma coisa a esse respeito, respondi. Levantei o lençol, dei uma olhada por baixo e tornei a prendê-lo cuidadosamente no mesmo lugar. Também pareço me encontrar num estado avançado de nudismo, comentei. Então fui tomado por um pânico momentâneo. A Feila está bem? Mola fez que sim, com ar sério, e chegou mais perto, parando ao lado da cama. Tem 1 ou 2 hematomas por causa da hora em que você a deixou cair, e está um pouquinho chamuscada nos tornozelos, mas se saiu melhor do que você. E como vão todos os outros na oficiaria? Surpreendentemente bem se considerarmos tudo. Algumas queimaduras causadas pelo calor ou por ácidos, um caso de envenenamento por metal, mas sem gravidade. A fumaça parece ser o grande criador de problemas nos incêndios, mas o que quer que tenha queimado por lá não parece ter desprendido nenhuma fumaça. Exalava uma espécie de vapor de amônia, comentei. Respirei fundo algumas vezes para experimentar e disse, aliviado. Mas não pareço ter queimado os pulmões, só respirei umas 3 vezes antes de desmaiar. Ouvi uma batida na porta e apareceu a cabeça de Simon. Você não está nu, está? Quase, mas as partes perigosas estão cobertas. William entrou atrás dele com um ar visivelmente constrangido. Você já não está nem de longe rosado como estava, disse-me. Acho que isso deve ser um bom sinal. As pernas dele vão doer por algum tempo, mas não há nenhuma lesão permanente, disse Mola. Eu trouxe uma roupa limpa, informou Simon, animado. As que você estava usando ficaram destruídas.
Espero que você tenha escolhido alguma coisa adequada no meu vasto guarda-roupa, comentei para esconder o embaraço. Simon descartou minha observação com um dar de ombros. Você apareceu sem sapatos, mas não consegui encontrar outro par no seu quarto. Não tenho outro par, retruquei, pegando a trouxa com a roupa. Não faz mal, já andei descalço. Saí da minha pequena aventura sem nenhum dano permanente, entretanto não havia uma parte de mim que não doesse. Eu tinha queimaduras nas mãos e no pescoço pela rápida exposição ao calor intenso e leves queimaduras de ácido na parte inferior das pernas por ter chapinhado pela névoa de fogo. Apesar disso tudo, capenguei pelos longos 5 quilômetros do trajeto até Henry, esperando sem muita convicção ainda encontrar Dena à minha espera. Deoche me perscrutou com ar especulativo quando atravessei a praça para entrar na eólica. Olhou-me de cima a baixo de um jeito compisco. Caramba, menino, você parece ter caído de um cavalo. Onde estão seus sapatos? Bom dia para você também, respondi em tom sarcástico. Boa tarde, corrigiu ele, dando uma olhada significativa para o sol. Eu já ia seguindo adiante, mas Deoche levantou a mão para me deter. Receio que ela já tenha ido embora. Negra, porcaria de maldição! Exclamei, arriando os ombros, cansados demais para maldizer adequadamente minha sorte. Deoche me fez uma careta solitária. Ela perguntou por você, disse em tom consolador, e também esperou um bom tempo, quase 1 hora. Foi o máximo que já a vi ficar sentada, quieta. Ela saiu com alguém? Deoche baixou os olhos para as mãos que brincavam com um vintém de cobre, girando-o para lá e para cá nos nós dos dedos. Ela não é mesmo o tipo de garota que passe muito tempo sozinha, disse, lançando um olhar simpático. Dispensou alguns, mas acabou saindo com o sujeito. Acho que não estava realmente com ele, se você entende o que quero dizer. Ela anda procurando um mecenas e esse sujeito tinha aquele tipo de aparência. Cabelos brancos, rico, você conhece o tipo. Suspirei. Se por acaso você a vir, será que pode lhe dizer... Parei, tentando pensar em como poderia descrever o que havia acontecido. Pode fazer com que, detido de maneira inevitável, soe um pouco mais poético? Acho que sim. Também descreverei para ela a sua aparência envergonhada e descalça. Vou preparar solidamente o terreno para você rastejar um pouco. Sorri a despeito de mim mesmo. Obrigado. Posso lhe oferecer uma bebida? É meio cedo para mim, mas posso abrir uma exceção para um amigo. Abanei a cabeça. Preciso voltar, tenho coisas para fazer. Capenguei de volta para Anquers e encontrei o salão repleto de gente agitada falando do incêndio na oficiaria. Sem querer responder a perguntas, encolhi-me num ponto afastado e pedi a uma das criadas que me trouxesse uma tigela de sopa e um pouco de pão. Enquanto comia, meus ouvidos apurados de bisbilhoteiro captaram trechos das histórias que as pessoas contavam. Só então, ao ouvi-lo narrado por terceiros, foi que me dei conta do que eu tinha feito. Estava acostumado a que as pessoas falassem de mim. Como disse, eu vinha construindo ativamente minha reputação, mas isso era diferente. Era real. As pessoas já começavam a enfeitar os detalhes e a confundir algumas partes, porém a essência da história ainda estava lá. Eu salvara Feila, precipitando-me no fogo e carregando-a para um lugar seguro. Exatamente como o príncipe encantado de um livro de histórias. Foi a primeira vez que provei o gosto de ser herói. O sabor me agradou bastante. Pasta 67. Capítulo 67. Uma questão de mãos. Depois do almoço na Anquers, resolvi voltar à oficiaria e ver quais tinham sido os estragos. As histórias entreouvidas deixavam implícito que o incêndio fora controlado com bastante rapidez. Se assim fosse, talvez eu até pudesse terminar o trabalho em meus emissores azuis. Caso contrário, poderia ao menos resgatar minha capa desaparecida. Surpreendentemente, a maior parte da oficiaria tinha atravessado o incêndio sem nenhum dano maior, mas a parte nordeste da oficina estava praticamente destruída. Não restara nada além de um amontoado de pedras e vidros quebrados e cinzas. Borrões vivos de cobre e prata se espalhavam sobre tampos quebrados de mesas e partes do piso em que vários metais haviam derretido com o calor do fogo. Mais inquietante que os destroços foi o fato de a oficina estar deserta. Eu nunca tinha visto aquele lugar vazio. Bati à porta do gabinete de Kilvin e dei uma olhada lá dentro. Vazio. Isso fazia certo sentido. Sem Kilvin não havia ninguém para organizar a limpeza. Terminar os emissores levou horas além do que eu havia esperado. Meus machucados me desviavam a atenção e o polegar enfaixado deixara minha mão meio desajeitada. Como acontece com a maioria dos trabalhos do artífice, esse exigia 2 mãos habilidosas. Até o pequeno estorvo de um curativo era um sério inconveniente.
Mesmo assim, terminei o projeto sem incidentes e me preparava para testar os emissores quando ouvi Kilvin no corredor xingando em Ciaro. Olhei para trás bem a tempo de vê-lo cruzar a porta de seu gabinete, pisando duro, seguido por um dos guildeiros de mestre Arwyll. Fechei a capela de exaustão e fui até lá, tomando cuidado com os lugares em que impunha meus pés descalços. Pela janela vi Kilvin agitando os braços como um lavrador espantando corvos. Suas mãos estavam envoltas em ataduras brancas quase até os cotovelos. Já chega, declarou. Eu mesmo vou cuidar deles. O homem segurou um dos braços de Kilvin e fez alguns ajustes nos curativos. O professor retirou as mãos e as levantou bem alto, deixando-as fora do alcance do outro. Linsativa, já chega. Tudo tem limites. O homem disse alguma coisa, baixo demais para que eu ouvisse, mas Kilvin continuou a abanar a cabeça. Não, e chega dos seus medicamentos, já dormi o suficiente. Kilvin fez sinal para que eu entrasse. Elir Kvolt, preciso falar com você. Sem saber o que esperar, entrei em seu gabinete. Kilvin deu-me um olhar severo. Está vendo o que encontrei depois que o fogo foi extinto? Perguntou apontando para uma massa de tecido escuro sobre uma bancada pessoal. Levantou um dos cantos cuidadosamente com a mão enfaixada e reconheci os restos carbonizados de minha capa. Kilvin lhe deu uma sacudida forte e minha lâmpada manual caiu, rolando desajeitada pela mesa. Não faz mais de 2 dias que conversamos sobre a sua lâmpada para ladrões. No entanto, hoje a encontro caída por aí onde qualquer pessoa de caráter questionável poderia pegá-la como se lhe pertencesse. Comentou franzindo o senho para mim. O que tem a dizer a seu favor? Fiquei boquiaberto. Desculpe, mestre Kilvin, Eles me levaram... Ele olhou para meus pés, ainda de cara fechada. E por que está descalço? Até um Elir deve ter um bom senso suficiente para não andar com os pés desprotegidos num lugar como este. Ultimamente seu comportamento tem sido muito temerário. Estou desolado. Enquanto eu me atrapalhava em busca de uma explicação, a expressão sombria do mestre se abriu num sorriso repentino. Estou brincando com você, é claro, disse-me em tom gentil. Devo-lhe um enorme agradecimento por ter tirado a relar-feila do incêndio hoje. Estendeu a mão para me dar um tapinha no ombro, mas pensou melhor ao se lembrar que estava enfaixada. Senti meu corpo amolecer de alívio, apanhei a lamparina e a girei nas mãos. Não parecia ter sido danificada pelo incêndio nem corroída pelo alcatrão de osso. Kilvin pegou um saquinho e também o pôs na mesa. Essas coisas também estavam na sua capa. Muitas coisas. Seus bolsos estavam cheios como a sacola de um latoeiro. O senhor parece estar de bom humor, mestre Kilvin. Comentei com cautela, pensando em qual analgésico lhe teriam dado na iátrica. Estou, respondeu ele animado. Conhece o ditado Cham vaene dan coach? Tentei decifrar o quebra-cabeça. 7 anos... Não sei o que é coach. Espere uma desgraça a cada 7 anos, ele explicou. É um antigo provérbio e muito verdadeiro. Esta já estava com 2 anos de atraso, acrescentou apontando com a mão enfaixada para os destroços de sua oficina. E agora que veio, revelou-se uma desgraça branda. Minhas lamparinas não foram danificadas. Ninguém morreu. De todos os ferimentos leves, os meus foram os piores, como deveria ser. Olhei para seus curativos, sentindo um nó no estômago ao pensar na hipótese de acontecer alguma coisa com suas hábeis mãos de artífice. Como está o senhor? Perguntei cauteloso. Queimaduras de 2º grau, disse ele, descartando minha exclamação apreensiva quanto ela mal havia começado. São apenas bolhas, dolorosas, mas sem carbonização nem perda da mobilidade a longo prazo. Mesmo assim, acrescentou com um suspiro exasperado, terei uma dificuldade dos diabos para fazer algum trabalho nas próximas 3 onzenas. Se tudo de que o senhor precisa são mãos, mestre Kilvin, posso lhe emprestar as minhas. Ele fez um aceno respeitoso com a cabeça. É um oferecimento generoso, Elir. Se fosse uma simples questão de mãos, eu aceitaria, porém, grande parte do meu trabalho envolve uma siglística com que... Fez uma pausa, escolhendo as palavras seguintes com cuidado. Não seria prudente pôr um Elir em contato. Neste caso, o senhor deveria me promover a relar, mestre Kilvin. Retruquei com um sorriso, para que eu possa servi-lo melhor. Ele deu um risinho grave. Talvez eu o faça, se você continuar fazendo boas obras. Resolvi mudar de assunto para não abusar da minha sorte. Qual foi o problema do cilindro? Frio demais, respondeu Kilvin. O metal era apenas uma concha para proteger um recipiente de vidro por dentro e manter a temperatura baixa. Desconfio que a siglística do cilindro estava danificada, por isso ele foi ficando cada vez mais frio. Quando o reagente congelou...
Balancei a cabeça, finalmente compreendendo. Rachou o recipiente interno de vidro, como uma garrafa de cerveja ao congelar. Depois ele corroeu o metal do cilindro. Kilvin balançou a cabeça. No momento, o Jachin está enfrentando o peso da minha insatisfação, comentou em tom lúgubre. Ele me contou que você lhe chamou a atenção para o assunto. Eu tinha certeza de que o prédio todo queimaria até virar cinzas. Não consigo imaginar como o senhor conseguiu controlar o incêndio com tanta facilidade. Facilidade? Repetiu ele com ar vagamente divertido. Com rapidez, sim, mas não sei se foi com facilidade. Como o senhor conseguiu? Kilvin me deu um sorriso. Boa pergunta. O que lhe parece? Bem, ouvi um aluno dizer que o senhor saiu de seu gabinete e chamou o nome do fogo como o Grande Taborlim. Disse, fogo, aquiete-se, e o fogo obedeceu. Ele soltou uma grande gargalhada. Gostei dessa história, disse, com um largo sorriso por trás da barba. Mas tenho uma pergunta para você. Como conseguiu atravessar o fogo? O reagente produz uma chama extremamente forte. Como não se queimou? Usei uma das cubas para me molhar, mestre Kilvin. Ele fez um ar pensativo. O Jachin o viu saltando pelo fogo momentos depois de o reagente derramar. O banho é rápido, mas não tanto assim. Devo dizer que quebrei o tanque, mestre Kilvin. Pareceu-me ser o único jeito. Ele espremeu os olhos pela janela do gabinete, franziu o senho, saiu e foi até o extremo oposto da oficina em direção à cuba estilhaçada. Ajoelhando-se, pegou um caco de vidro entre os dedos enfaixados e indagou. Por todos os 4 confins, como foi que conseguiu quebrar meu tanque, Elirkvolt? Seu tom foi tão intrigado que acabei rindo. Bem, mestre Kilvin, de acordo com os estudantes, eu o arrebentei com um só golpe de minha mão potente. Ele tornou a rir. Também gosto dessa história, mas não acredito nela. Fontes mais respeitáveis dizem que usei um pedaço de barra de ferro de uma mesa próxima. Kilvin abanou a cabeça. Você é um bom menino, mas aquele vidro duplamente reforçado foi feito por minhas próprias mãos. O espadaúdo Camar não conseguiria quebrá-lo com o malho da bigorna, disse. Largou o caco de vidro no chão e se pôs de pé. Os outros que contem as histórias que quiserem, mas aqui entre nós vamos compartilhar segredos. Não é grande mistério, admiti. Conheço a siglística do vidro duplamente reforçado. Aquilo que posso fazer, eu posso quebrar. Mas qual foi a sua fonte? Você não poderia ter nada pronto em tão pouco tempo. Levantei o polegar enfaixado. Sangue, disse ele com ar surpreso. Usar o calor do seu corpo poderia ser chamado de temerário, Elirkvolt. E o congelamento dos simpatistas? E se você tivesse entrado em choque por hipotermia? Minhas opções eram bastante limitadas, mestre Kilvin. Ele meneou a cabeça, pensativo. É impressionante mesmo desfazer a conexão que eu tinha feito sem usar nada além de sangue, comentou. Começou a passar a mão na barba, depois carregou o sobrolho, irritado, quando os curativos o impossibilitaram esse gesto. E o senhor, mestre Kilvin, como conseguiu controlar o incêndio? Não foi usando o nome do fogo, admitiu ele. Se o Elodin estivesse aqui, teria sido muito mais simples, mas, como desconheço o nome do fogo, fiquei por conta de meus próprios recursos. Olhei-o com ar cauteloso, sem saber ao certo se estaria ou não fazendo outra piada. Às vezes o humor impassível de Kilvin era difícil de identificar. Mestre Elodin sabe o nome do fogo? Kilvin fez que sim e acrescentou. Talvez haja mais 1 ou 2 pessoas aqui na universidade, porém, o Elodin é quem tem o domínio mais seguro. O nome do fogo, repeti devagar. E essas pessoas poderiam chamá-lo e o fogo faria o que dissessem como o Grande Taborlim? Ele tornou a sentir com a cabeça. Mas isso são apenas histórias, protestei. Kilvin me olhou com ar divertido. De onde acha que vêm as histórias, Elirkvolt? Toda história tem raízes profundas em algum lugar do mundo. Que tipo de nome é? Como funciona? Kilvin hesitou por um momento, depois encolheu os ombros enormes. É complicado explicá-lo nesta língua, em qualquer língua. Pergunte ao Elodin, ele tem o hábito de estudar essas coisas. Eu sabia por experiência própria que serventia teria Elodin. Então, como foi que o senhor deteve o incêndio? Não há muito mistério. Eu estava preparado para um acidente dessa natureza e tinha um frasquinho do reagente em meu gabinete. Usei-o como elo e tirei calor do líquido derramado. O reagente ficou frio demais para ferver e o resto da névoa se consumiu até apagar. A maior parte do reagente escoou pelas grades dos ralos, enquanto Jachin e os outros espalhavam cal e areia para controlar o resto.
O senhor não pode estar falando sério. Isto aqui tinha virado uma fornalha. O senhor não teria conseguido mover aquela quantidade de talmas de calor. Onde a colocaria? Eu tinha um absortor de calor já vazio e pronto para uma emergência desse tipo. O fogo é o mais simples dos problemas para os quais me preparei. Descartei sua explicação com um aceno. Mesmo assim, seria impossível. Devia haver... Interrompi-me. Tentei calcular quanto calor ele teria tido que deslocar, mas embatuquei, sem saber por onde começar. Calculo que tenham sido 850 milhões de talmas, disse Kilvin, mas precisamos verificar o captador para obter um número mais exato. Fiquei sem fala. Mas como? Com rapidez, fez ele, com um gesto significativo das mãos enfaixadas, mas não com facilidade.